Mas não precisa mudar, vou me adaptar ao teu jeito, os teus costumes, teus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Mas não precisa mudar, vou saber fazer teu jogo e deixar tudo no teu gosto, sem cobrar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Assim eu sei que no final fica tudo bem, que a gente se ajeita na cama pequena, te faço poema e te cubro de amor, e então você adormece, meu coração endurece. A gente sempre se esquece de tudo que passou, e então você adormece, meu coração endurece. A gente sempre se esquece de tudo que passou, tudo que passou. Senti no peito o amor surgir quando olhei pra você, e eu logo senti que o seu coração ia ser todo meu pra sempre. Meu corpo sente a falta do seu, e isso é bem mais forte que eu, e tudo me faz lembrar de você cada instante. Sinto teu perfume, a saudade entre nós, lembro teu sorriso e o som da sua voz. Sacana, como assim não pode? Primeiro a gente se apaixonou, segundo passo foi me convencer, o amor que eu sinto aqui é tão real, e eu não quero mais te ver sofrer. Me dê uma chance de te convencer, te abraçar e te fazer feliz. Eu descobri que a vida é mais, e com você eu vou além. Não vou ficar mais com ninguém. Bem que podia acreditar, te vejo e falta amar. Teus olhos podem ver o amor acontecer, e não é ilusão. Segure a minha mão e vamos viajar pra ver o sol brilhar pra gente. Fala galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, Estúdio Nova Era, tá ok? Comigo aqui, olha só, Diego Duarte, meu parceiro, meu irmão, das antigas, desde a infância de verdade, não é isso? Paz. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Hoje a gente vai falar da história desse cara que... O que é que eu digo sobre ele? Meu irmão, entre os meus irmãos de sangue, isso aqui é o irmão de coração mesmo, Diegão, certo? E vamos lá, o Diego vai contar um pouco aqui da sua trajetória, de onde veio a música. Eu sei de onde veio a música, o dom que ele tem. Diegão, meu velho, fique à vontade, se apresente, conta a tua história que a minha eu já conheço. Meu parceiro Rodrigo, meu parceiro Kiko, né, pai? Tô em casa aqui. Tá em casa, meu velho. Gente, é o seguinte, Diego Duarte Silvério, músico, cantor, que vem da Baixa da Areia, do bairro Itapuã, de Arapiraca, aqui na cidade de Arapiraca. Gente, eu comecei a minha história na música com esse cara aqui também, né? Não sei se você lembra. A primeira apresentação que eu fiz, você tocou comigo, na época tocando surdo, e
A gente sempre gostou muito de pagode, eu sempre gostei demais de pagode, sempre tive o pagode e o samba. Deixa eu encostar aqui. No nosso bairro sempre teve essa tradição, né? Dos meninos, do pessoal, toda a rapaziada. Já vinha tocando isso, então ficou muito fácil pra gente. Aí vamos lá. Diego Duarte, né? Iniciei tocando violão, esse instrumento que eu tava tocando aqui. E por volta mais ou menos dos meus 14 anos, sempre tive uma influência muito grande da música em casa. Mas... Você cresceu dentro da escola, na verdade. Sim, verdade. Eu cresci dentro de uma escola, assim como minha família é uma família de músicos, né? Meu pai foi músico, meu pai foi baixista, também era cantor e violonista. E o meu tio Edivan, que na década de 90, de 80 e de 90, foi um músico muito atuante em Arapiraca, em Alagoas, né? Arapiraca, Maceió, em Alagoas e Pernambuco. Ele rodava bastante. Então, desde de criança que eu via música na minha vida, né? Que eu tive o contato com a música. Só que assim, era um contato meio que me distanciava. Porque de tanto você tá tão perto ali, você não sentia o interesse, né? Aí mais ou menos aos 14 anos, eu vindo da escola que eu estudava, né? E parando na casa de um amigo meu, do nada ele falou pra mim, ele disse: Diego, eu vou buscar um negócio aqui, velho. Aí entrou dentro de casa e tal, aí eu disse: oxe, esse bicho vai buscar o quê? Ele volta com um violãozinho e tal. Quem Aí, era? o Leandro. Não sei se você conhece o Leandro. Leandro. O padre? O padre, pô. O padre. Um abraço aí pro Leandro. O padre mora aqui, nessa região que eu moro. Figuraça, meu amigão, velho. Uma pessoa muito importante pra mim. E aí o Leandro veio e me mostrou esse violão, né? Só que eu já tinha tido contato com o violão, né? Em casa, com o violão do meu pai e tal. E aí eu olhei pra aquele instrumento e disse: pô, bicho massa, velho. Aí se tu toca, eles tocam. Aí ele tocou uma música lá, né? Quando ele tocou uma música, pronto, aquilo ali mudou a minha vida. Por quê? Porque eu vivia muito focado no futebol, velho. Como você também, né? Passamos também, comia bola. Jogamos em times e tal. E até esses meus 14 anos eu vivia muito nesse âmbito, né? No âmbito do esporte, da bola. Jogar em times e tal, e aquela coisa toda. Itapuã, nosso querido amigo Zé Arnaldo, manda até um abraço pra ele. Que O Zé Arnaldo acompanha o canal. Acompanha, né? Acompanha o canal. Figuraça. Seu Zé Arnaldo, queridíssimo, né? Mudou muito a vida de muita gente através do esporte lá no bairro Brasília. E entre ele, entre outros também, o saudoso Toré também. Grande gente, Toré. Figuraça também, ajudou bastante toda a rapaziada lá. Então, eu, até os 14, 15 anos, eu vivia muito focado nisso. Bola, bicho treinar e aquela coisa toda, time, pai. Vivia muito esse lance do futebol. Quando eu conheci a música através do Leandro, que ele me mostrou, tocou aquela música lá pra mim, aquilo ali pra mim me balançou, né? De caramba, bicho, eu vivi isso aqui a minha infância inteira com o meu pai, mas eu nunca senti esse interesse. Bate e derrubar aqui. Bota aí, pai. Não senti esse interesse. E o Leandro me mostrou o violão, eu achei massa. O que aconteceu? Todas as vezes que a gente voltava da escola, sentava na calçada lá do Leandro e pedia pro Leandro pegar o violão. Leandro, pega o violão, pô. Esse bicho eu vou almoçar, velho. Eu digo: não, mas rapidinho, pô. Aí ele ia lá, pegava o violão e tocava, tá? Aí ele começava a passar algumas coisas pra mim. E um dia eu cheguei pra ele e disse: Leandro, por gentileza, velho, me empresta esse violão pra mim aprender. Ele disse: Diegão, eu lhe emprestaria esse violão, até lhe dar esse violão se fosse meu. Mas o violão não é meu. Aí eu digo: eita porra, eu digo: mas bicho, de quem é esse violão? É do Tiago. Tiago que é carteiro, figuraça também, gente finíssima. O Tiago acompanha também o nosso canal. Ficamos de marcar para ele vir aqui. Tiagão, figura. Pra gente fazer esse bate-papo também. Gente de bem demais. Aí eu cheguei pra Leandro e disse: Leandro, Tiago é meu amigo, pô. Mentira aqui. Tiago era meu conhecido assim, né? Sempre foi um cara muito educado, né? Tiago aí a gente sempre trocava uma ideia e tal, mas era um cara, era meu conhecido, tá? Tiago não tinha essa afinidade comigo, né? Aí o Leandro disse: mas bicho, ele vai saber, vai pegar o violão. Eu digo: meu irmão, fique tranquilo. Ele não vai saber, pô. Eu vou trazer esse violão amanhã. Ele disse: tá bom. Ele disse: olha, faz o seguinte, venha mais tarde aqui em casa. Aí eu fui lá à noite. Aí, bicho, parecia um crime que ele tava fazendo. Aí ele me emprestou o violão, ainda me emprestou, na época a gente estudava música por revista, né? Não tinha acesso à internet, a internet era para quem tinha condições, né?
de ter internet, a gente não tinha condições nem de ter um computador, A imagina internet, naquela época a internet tinha que ter o telefone fixo em casa para poder adquirir a internet. Mas não tinha condição não. Lá em casa tinha um orelhão lá na frente. Não tinha como ter internet não, pai. Resumindo a história, pô. Aí eu levei esse violão pra casa. Eu levei o violão pra casa e, bicho, eu tinha exatamente um dia pra passar com esse violão, pra tentar aprender alguma coisa, né? Aí, meu irmão, liguei, agora é minha vez, pô. Aí peguei a revistinha, consegui escrever, fazer os esqueminhas, botar as notinhas lá no papel pra aquilo ficar pra mim. E aí eu fui a noite inteira, velho. Aí eu peguei uma corda, peguei outro. E o meu pai era músico, né? Meu pai ouviu, né? Eu mexendo no violão à noite no quarto. Aí ele, quando foi uma certa hora de madrugada, ele bateu lá no quarto. Diego. Aí eu, oi, pai. Aí ele abriu a porta e disse, esse violão aí, velho. Eu disse, não, esse aqui é um amigo meu. Agora eu fico imaginando, na madrugada, seu pai falando dentro de casa. Oxi. O timbre de voz, um grave. Como era o alto. Tim Maia, pô. Como era o Tim Maia. É. O grave dele era sensacional. Se esse violão, velho. Aí eu disse, pai, peguei emprestado um amigo meu que eu quero aprender a tocar. Aí ele disse, tá certo. Beleza. Aí no outro dia, combinado, né? Vou devolver o violão ao Leandro. Mentira aqui. Agora devolvo. Passei 3 dias com esse violão. Foi um inferno na minha vida. Ô Tiago, tu chegou a procurar algum tempo o violão no Leandro e o Leandro ficou dando desculpas. Tiago era gente fina demais, pô. Nem esquentava a cabeça. Aí, resumindo a história, né? Fui lá e devolvi o violão a Leandro. Com alguns dias depois, o meu tio Adivan, voltando aqui um trechinho dessa história. Meu tio Adivan, ele faleceu em 1997. Um acidente, um trágico acidente de carro. Onde estava ele e meu irmão Júnior. E aconteceu isso, foi uma fatalidade da nossa família, que abalou demais a nossa família, mexeu muito com a gente. Inclusive comigo, que era muito apegado a meu irmão e tal, e ao meu tio também, porque... Eu não cheguei nada a conhecer seu irmão. Você não chegou. Mas, bicho, isso aí abalou demais a gente. Aí, né, nesses acontecimentos que teve, o meu tio tinha uma guitarrazinha que ele ganhou em um programa de televisão que ele foi. E essa guitarra ficou com meu pai. Só que detalhe, essa guitarra não tinha cordas. Vivia lá no quarto, lá no meu quarto, tal, jogada para lá, você ver, eu não tinha nem ideia de sair, pô, nem tinha interesse nenhum pela música, né? Aí beleza, entreguei o violão a Tiago e fiquei treinando em casa. Sabe em que eu treinava, Kiko? Você imagina, velho? Eu pegava uma ripa, um pedaço de pau, e desenhava os trastes e desenhava as cordas. Pronto, nessa ripa eu ia treinando os acordes. Sem som algum. Sem nada, só pra mim não esquecer, né? Pra você praticar e não esquecer. Aí o meu pai era demais, né? Meu pai foi lá, ajeitou a guitarra, botou cordas na guitarra de metal. E aí, me entregou isso aqui, meu filho, pra você começar a aprender. Quando você aprender, a gente vê o que é que faz. Beleza. Aí através dessa guitarrinha, velho, eu comecei, meu irmão. Tá, bicho, eu virava à noite, velho. Eu estudava no colégio Cocherreiro, eu estava de manhã. Eu passava a madrugada inteira treinando os acordes, treinando pelas revistas, né? E quando era 7 da manhã, velho, virado, tomava um banho de escola. Aí quando voltava era a mesma pegada. Legal, desculpa, cá pra nós. Tomava banho pra escola, bicho. Às vezes, né? Trocava de roupa e ia pra escola. Às vezes, isso acontecia, pô, né? Acontece até hoje, pô. Aí, resenha. Acontece até hoje. Resenha. Aí, bicho, aí rolou essa situação, né? Aí a minha mãe comprou um violãozinho. Um cabo aqui numa racana lá na rua com meu pai, os caras com uma racana pra lá e eu comecei a perturbar a mãe, eu quero um violão. Ela disse, não, meu filho, peraí que eu vou arrumar pra Começou você. a tomar gosto pela coisa mesmo, de verdade. Aí ela, arruma um violão que eu vou comprar. Eu lembro como se fosse hoje, velho. O cara passou na rua, o cara militado, com o violão nas costas. Aí eu chamei ele, disse, legal, vem cá. Isso que foi, meu irmão? Eu digo, bicho, me vende esse violão. Aí ele, você me dá quanto? Eu digo, eu vou lhe dar 10 reais, velho. 10 eu não paga não, mais 15 paga. Aí eu disse, peraí, eu fui em casa ligeira e falei com minha mãe, o cara quer 15 reais no violão, pai, já pensar esse negócio desse. Aí ela disse, presta esse violão, eu digo, presta, mas pra mim, meu irmão, tá tudo certo. Qualquer um que tivesse Qualquer violão, eu queria um violão, pô. Aí beleza, aí Tami comprou. Aí um certo dia, jogando em um time comigo, um parceiro meu, chamado Cláudio, provavelmente ele na realidade ele mora em São Paulo, eu tava passando férias em Arapiraca. Aí Cláudio tava lá, velho, e Cláudio vinha, como ele veio de São Paulo, ele tinha um certo conhecimento, né?
com pagode, com samba, tal, era boleirão, o bicho ele jogou no Santos, tal, o cara era boleiro mesmo. Aí ele com um cavaquinho. Aí eu digo, porra, negão, isso é um cavaquinho, isso é um cavaquinho. Aí eu digo, meu irmão, me presta esse cavaquinho. A mesma história do violão. Aí ele disse, bicho, eu vou contar uma verdade pra você, velho. Esse cavaquinho foi minha mãe que me deu. E ela não deixa não, velho. Aí eu digo, Cláudio, velho, pelo amor de Deus, bicho. Desse jeito, ó. Me presta esse cavaco, pô. Ele disse, Diegão, velho, bicho, peça outra coisa. Aí eu tirei uma onda, né? Me presta essa televisão, isso aí é demais, pô. Ele saía demais, pô. Ele disse, então me presta o cavaco, pô. Eu disse, tá bom. Aí me emprestou. Só, velho, vou emprestar você hoje. Você vai me devolver daqui a uma semana, não é pra ir. O cara não queria me emprestar para ir, me emprestou pra passar uma semana, pô. Aí eu digo, beleza. Aí quando eu peguei o cavaquinho, que eu tava saindo, aí tinha uma revista. Uma revista que era a revista Cavaco, velho. No tempo essa revista era massa. Aí eu olhei pra revista. Eu digo, negão, o cavaquinho vai, tem que ir a revista também, pô, como é que eu vou aprender? Aí ele disse, não, leve. Aí eu levei o cavaco e a revista, nego, velho, eu juro a você. Foi isso que aconteceu, acho que acredito que no começo da semana tal, que a gente ia treinar, eu levei pra casa o cavaco, eu fiquei até mais ou menos, passei uma semana com esse cavaquinho. Aí eu tirei os acordes, aí tirei umas sequenciazinhas tal, simplesinhas, mas tirei. Aí tem um outro amigo meu também, que também foi muito importante pra mim, o Willam Souza. Eu passei Birrila. E aí eu ia toda noite na casa do Birrila. Eu sou muito amigo do Júnior, que é irmão do Birrila, né? Júnior que é bombeiro. Aí eu já vivia lá na casa do Birrila, então andava lá e sempre trocava ideia com o Birrila. O Birrila jogava bola demais, era uma figuraça tal. E o Birrila também é um grande artista, né, velho? Um músico sensacional. Aí eu ia pra lá e pedia pra ele me ensinar, porque ele tocava cavaco. Aí ele disse, ó, Diego, é assim, 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 tal. As sequências, o balanço, né? O Birrila é muito instrumentista, É né? demais, muito instrumentista, cantor, né, velho? O cara é fera. Ele só diga, esse aqui, o balanço é esse aqui e tal, aquela coisa toda. Aí eu peguei. Quando eu peguei isso aqui, esse balanço do cavaco, o meu cunhado, Nelson Silveira, que pra mim é outro cara importantíssimo na minha vida, me viu tocando um cavaquinho. Aí o Nelson, ele tem esse negócio, pô. Ele, tipo, você começou a aprender a tocar, ele levava você pra andar com ele, né? Pra sentir na pele mesmo. Pra sentir, pro cabo sentir que o negócio é de brincadeira. Aí eu comecei a andar com o Nelson, pra ajudar ele a carregar um som. Na época ele tinha uma dupla com o Marquinhos. Marquinhos figuraça também, meu brother Marquinhos, irmão de Massinho, que é meu irmão. Marquinho Batera? Marquinho Batera, Marquinho Palhaço. Marquinho é irmão de Massa Sanfoneiro, né? Massinho é Vimaria, é mesmo de ser, ali é meu irmão, meu irmãozão. Aí beleza, eu comecei a andar com esses caras, e vendo o show deles, e ajudando a eles, tá ligado? A montar som, desmontar som, e aquela coisa toda, e eu fui gostando dessa atmosfera, velho. Fui focado nisso. Aí o Nelsinho me viu empenhado, aí disse, bicho, eu vou te dar um presente. Tu quer o quê? Eu digo, eu quero um cavaquinho. Não pensei nem duas vezes, eu quero um cavaco. Eu disse, beleza. Pronto. Aí foi certinho, velho. Onde começou tudo. A gente comprou um cavaco pra mim. Um cavaquinho simplesinho, mas era um cavaco, né? Aí tame. Aí um certo dia, negócio de uma semana, uns 15 dias que eu tava estudando cavaco, 15, 20 dias que eu tava estudando cavaco. Aí passou uns caras lá de frente de casa. Os caras passaram, tal. Que era a rapaziada que tocava instrumento de sopro. E eles montaram uma banda. No que eles montaram uma banda, eles estavam precisando de um cara pra tocar cavaco. Aí o cara passou na rua, né? Eu não conhecia eles, né? O cara parou lá, aí disse, ô parceiro, tu toca cavaco? Aí eu disse, toco, pô. Sabia 3, 4 acordes no máximo, 2 sequências de som. 10 anos você você de som e mais nada. Aí ele disse, tu quer participar da banda, de uma banda? Aí eu digo, quero, pô. Só aí vai ter ensaio tal dia. Eu digo, olha, só tem um problema aqui. O meu cavaquinho não tem captação. Isso é besteira, pô. Aí dia mesmo, ele disse, isso é bronca safada, me dê pra cá. Aí pegou meu cavaquinho, que o Nelsinho me deu, novinho. Botou o cavaquinho aqui, embaixo do braço e levou. Eu não sabia nem o nome do cara. Esse cara é o maestro Tiago, né? Nesse dia tava é bombeiro também. Bombeiro figuraça, gente finíssima. Tiago, Taigo, que é também parceirão meu, e o Ronaldo. Quem? O Ronaldo trompetista também, músico. Sim, o Ronaldo, que é da PM. Da PM também, 3 músicos sensacionais, véio. Os caras são fera demais.
E aí o que aconteceu, velho? Levaram o meu cavaco. Eu digo, pronto, isso agora eu arrumei o que eu queria, pô. Aí eu ficava, eu chegava em casa, aí minha mãe perguntava, cadê o cavaquinho? Ele tá guardado. Isso, rapaz, esses dias você não pegou no cavaco. E os caras marcaram, pô, pra devolver o cavaco, tipo, pegaram hoje de manhã pra devolver à noite, tá ligado? Só que à noite os caras não apareceram, pô. Aí isso eu fiquei maluco, né? Meu cavaquinho, ixi, agora eu tô lascado, perdi o cavaquinho, bicho, eu tô um malandro, velho, criado aqui no meio da bagaceira, da malandragem, perder um negócio desse jeito, pô. Eu digo, quando é que eu vou encontrar esses caras? Você não sabia de paradeiro nenhum dos caras, pô. Resumindo a história, 2 dias depois os caras chegam lá em casa. Quando os cabas batem lá no portão, que eu olhei, eu digo, vigi, meu irmão. Cadê meu cavaco, pô? Não, pô, calma. Seu cavaco tá aqui. Vai ter ensaio amanhã. Eu digo amanhã, antes amanhã. Tá aqui o CD pra tirar o repertório, que antigamente era assim, né? O cara entregava o CD, você pegava o CD e ouvia pra tirar o repertório, não é isso? Tá aqui o CD, Diego, 2 horas da tarde da manhã. Fulano em casa tal, assim, beleza. Esse, e tu vai dar tempo de tu pegar essa música? Eu digo, oxi, tá doido, hein? Nem ouvi o CD, mas já peguei. Os caras mesmo, eu digo, já, pô. Mentira aqui. O cara me entregou o CD, beleza, o CD tá na minha mão. Cadê o som pra ouvir o CD, pai? Cadê o som, meu amigo? Não tinha som em casa, pô. Pô, eu ouvi o CD. Aí eu digo, peraí, vou na casa do Birrila. Aí cheguei na casa do Birrila, e pedi o Júnior, né? Júnior, bota aí no teu computador pra mim ouvir aqui e tal. O Júnior foi, botou no computador, o Júnior tinha computador e tal. Aí botou, levei um caderninho. Aí eu, catengando lá, consegui pegar uma musiquinha. Outra, o Birrila chegou e disse, bicho, pelo amor de Deus, pega esse negócio aqui pra mim. Ele pegou o repertório pra mim. E te passou. E o repertório de swingueira e me passou, né? Eu digo, é assim, esse tom, essa aqui, essa música é tal, tom, essa aqui e tal. E anotou tudo pra mim. Eu digo, pronto, agora você é a sorte. Eu digo, e agora, velho? Onde é que eu vou ouvir esse CD? Isso era o quê? 9 horas da noite, 10 horas, quase 10 horas da noite. Peguei o CD, saí da casa do cara, porque o cara ia dormir, o cara ia estudar, né? No outro dia logo cedo, que eu ia também. Aí fui, Bar do Edilson. Lembra do Bar do Edilson? De frente ao Dival Suragi. Do irmão do Elton. Sim, Edilson Coroa, meu brother, Edilson Coroa. Tamo junto, meu compadre. Tá ligado? Cheguei lá, quem tava no bar era o Gugu. Gugu, primo do finado Johnny. Johnny Sim, Cabeça, sim, meu Gugu, amigão cara. também, finado Johnny. Aí eu cheguei lá, Gugu, coloca esse CD aí, velho. Aí o Gugu, porra, meu irmão. E o Gugu estudava com a gente lá no Costa também nessa época. Porra, meu irmão, comecei a ouvir um Valdejosa agora. Disse, meu irmão, bota o CD aí, pô. Pra mim ouvir uma parada aqui que eu expliquei, né? Eu disse, oxe, vai tocar e vai mesmo, Diego. Eu disse, vou, pô, vai botar aí. Eu botou o CD e pronto. Aí eu sentei lá e fiquei, meu irmão. Até 1 hora da manhã. Isso a minha mãe já tava doida me procurando. Deu um menino que não chega mais em casa. Quando Celular eu não cheguei. tinha, Tinha orelha não, pô, lá de frente de casa, pô. Que os cabas quebraram um tempo depois. Aí eu voltei pra casa aqui. Aí eu cheguei em casa e meu filho, você tava onde? Você também? Aí expliquei, né? Tava ouvindo um repertório. Tal, aí ela, mãe é mãe, né, bicho? Pra tu ver como é que é a mãe. A minha mãe é demais, pô, tu é doido. Aí se era, meu filho, você tava ouvindo, você foi pro bar pra ouvir o repertório. Foi, mãe. Isso tá certo. Sofrimento da... No outro dia vamos ensaiar. Aí beleza, aí cheguei lá. O nome da banda, Onda Baiana. Meu amigo. Cheguei lá no ensaio. Porra, quando eu entro numa casa lá, né, que antigamente tem esse negócio de estúdio. É na rua, governador, né? Isso, tu fosse lá também, não foi? Eu lembro que eu saí com a casa. Resumindo a história, né? Eu fui. Quando eu chego lá que abriram a porta pra mim, meu amigo. Só tinha os praça que jogavam bola comigo, pô. O Lindinho, que era goleiro, tava tocando percussão. Quem? O Lindinho, não sei se você conheceu, pô, irmão do Guinho. O Guinho também jogador. Sim, Hoje em dia tem ótica. O Guinho trabalha com outras coisas lá. Tá? Os caras são empresários, são foda. Aí cheguei lá, tava os dois. Aí tava Dione, que é meu irmãozão também. Dione, meu parceiro Dione. Danilo. Tá? Danilo no contrabaixo, irmão de Dione. Aí Batera era um parceiro meu lá que jogou bola comigo também. Ailton, finado Ailton, que faleceu esses dias. Até lamento. Na bateria. Era na batera, figuraça da porra. Aí tinha os vocais, que era uma galera. Meu irmão, eu sei que essa banda tinha uns 16 caras. Tinha o Iel, primo de Natan que toca comigo batera, né? Iel tocava percussão lá. Essa banda tinha tanta gente, pô, que na época deu início o Big Brother, pô. O que aconteceu nessa banda, pô? A banda tinha muito percussionista, pô. Aí eu disse, peraí, onde é que a gente vai com uma banda com 16 caras de percussão e atimbalada? Eu digo, vamos fazer uma votação pra tirar
pra tirar uma metade desses O cara acabou de chegar. eu juro a você, velho. Os caras não me deixam mentir, não. Desse jeito, tá? Os caras ficaram putos comigo. Diegão, eu digo, não, relaxa, pô. Fica tranquilo. Diga, aqui não é uma orquestra, não, pô. Aqui é uma banda. É no máximo 4 caras. Já tá bom demais. Tem até muita gente. Aí rolou essa resenha e tudo mais, né? Beleza. Vamos ensaiar. Meu amigo. Um tocava num tom, outro tocava em outro tom. E era aquela bagaceira. Aí nesse meio tempo, chega um primo meu lá de Recife. Alcides. Meu primão, primo irmão, velho. Aí Alcides toca teclado, né? Aí eu conversando com os caras, aí eu disse, bicho, chegou um primo meu, lá do Recife. Até então a banda não tinha teclado. Tinha não, tecladista. Tinha um teclado lá, mas não tinha tecladista. Um primo meu do Recife. Aí os caras disseram, esse cara toca? Eu digo, meu irmão, o cara é produtor musical. Já tocou com a harmonia do samba. Como é que comecei? Pense no currículo, amigo. O cara só tinha tocado em casa. Aí, beleza, né? Levei pra lá. Quando chega lá, aí montamos o repertório, foi aquela resenha toda. Aí o Alcides começou a tocar na banda também. E aí fomos tocar, fizemos show, gravamos até um CDzinho com essa banda e tal. Beleza. O que aconteceu? Nesse tempo, eu já tinha largado a escola, já tinha deixado a escola, já estava trabalhando e tal, tinha começado a trabalhar. Não, mentira, eu estudava à noite no Lions. Estudava à noite no Colégio Lions, né? Isso, Colégio Lions. E durante o dia eu arrumei um emprego, que era aplicando película em carro. Uma loja ali na Marechal Filho. Aí beleza, show de bola, né? Trabalhava durante o dia, ensaiava com os caras e tal, e à noite ia pra escola. Meu irmão, eu apeado pra sair desse emprego, que agonia maior do mundo, inferno na minha vida. O Onda Baiana tem um show. O cara começa a trabalhar assim. Aí o Onda Baiana tem um show pra fazer, né? A Onda Baiana vai lá e faz o show. Pronto, quando o Onda Baiana terminou esse show, eu não sei o que aconteceu, velho. Só sei que os caras me pagaram um cachê. E esse cachê, ele valia 2 vezes mais do que eu ganhava por semana na loja. Meu amigo, pra que foi que esses caras me deram esse dinheiro, pô? Eu digo, amanhã o bicho vai pegar naquela loja. Lá eu não piso mais, vou sair daquela loja, aquela confusão toda, não quero nem papo. Não quero saber de nada mais, meu irmão. A minha vida agora... noite já ganhou dinheiro de 15 dias. Poxa, tu é doido. Aí eu cheguei em casa já, mãe, pai, botou o dinheiro em cima da mesa, um homem é Diego, né? Um homem é Diego que tocou, fez um show aqui, pá, aquela coisa toda. E pá, e aquela coisa, eu já grandão, né? Me sentindo um artista, pá, grande. Meu irmão, cheguei na loja dito e feito. Conversei com um senhorzinho que era gente boa demais, seu Valdomiro, final do seu Valdomiro. Então o pau da barraca. Esse rapaz dá mais pra mim não, que agora eu sou artista. Ele disse, tá certo, meu filho, siga seu caminho. Vá com Deus, boa sorte. Tá certo. Saí da loja, voltei pra banda, eu grande, né? Chego lá, 3 meses sem tocar. 3 meses sem a banda tocar em lugar nenhum, meu amigo, sem ganhar nada. Aí voltamos, até que tocamos aí numa coisinha outra, mas era só pra divulgar. Antigamente tem essa história, né? Vamos tocar pra divulgar. Beleza. Aí beleza. Pra dar nome na praça. Vamos ter nome. Aí, massa, aí fiquei nessa aí, resumindo a história. Onda Baiana fechou as portas. Agora Chutou o pau da barraca lá no trabalho. acabou, meu amigo. Os cabas, cada um foi fazendo umas coisas pra lá, coisa e tal. E aí, irmão, eu tava fazendo esse meio termo, comecei a fazer um curso de informática. Quando chego no curso de informática, encontro com Tony Santos. Nego Belo. Ave Maria, tu é doido, meu parceiro, meu irmão, meu brother. Cara que... Família, velho. Negão é família, negão é minha família, tá ligado? A gente é brother, indo e voltando pra tudo, você imaginar. O que acontece? Negão sabia que eu tocava cavaco, né? E ele cantava, né? Eu sempre cantou demais, velho. A voz absurda, né? Aí ele disse, Diegão, traga o cavaco, que eu vou trazer um atabaque. E quando terminar a aula, nós vamos para a Praça Marques ali. A gente vai sentar lá e vamos conversar besteira, trocar uma ideia, tocar um cavaco e tal. Eu digo, fechou, irmão. Aí eu levei, né? Quando eu levo esse cavaco pra lá, velho, aí ele olhou o cavaco e sacou o cavaco, a gente foi pra praça e tocamos lá, passamos
O curso acabava no final da tarde. Emendamos na noite, nem pra escola eu fui. Bicho, uma loucura. Tocando, aquela Você tá doideira ligado, toda. desculpa, velho, mais uma vez, mas você tá ligado que os cachorros tá Os com a porra cabos aí. com a peste aí mesmo. Os cachorros aí latindo. Era bom nós gravar lá em casa. Era, verdade. Meu filho, você travou o carro? Tomando isso aqui, mano. Não, muito bom. Ah, não, um bolinho. Não acho que é não, mano. Quer não? Tem certeza? Tá bom. Tá ótimo, maravilhoso. É você, Isso é né? uma história, né? Não, tá sendo você, né, amor? É. Transparência é o mais importante. Quero massagenzinha hoje, viu? Que foi esse negócio que tu falou que o Guilherme começou a... Foi porque que tu começou a rir? O negócio que ele falou. Eita, resenha. Acho que parou. Parou, agora começou o som. Vai lá, mãe, de novo. Ele parou lá mesmo, vai. Que a banda Joga a acabou, banda. que a banda acabou. Essa banda volta já, viu? Aí, meu parceiro Kiko. Onda baiana fecha as portas, né? Porra, bicho, cara, eu fiquei abalado demais, velho. Rapaz, porra, a banda fechou, acabou, né? Nesse meio termo, eu comecei a fazer um curso de informática. Quando eu chego lá, encontro com o Tony Santos, grande cantor, compositor, instrumentista, meu amigo e irmão, meu brother. Aí o negão sabia que eu tocava cavaco, né? E o negão já era cantor, o negão já cantava, gostava de cantar e tal. Ele sempre é um cantor absurdo, né, velho? Voz sensacional, cara. Aí falou pra mim, Diegão, leve o cavaco pra gente fazer um som, que eu vou levar um instrumento e tal, levar uma tabaca, aquela coisa, a gente vai fazer um som quando a gente sair daqui do curso de informática, né? Saía tardezinha e tal, fechado. Aí eu saímos, né? Eu e ele e tal, fomos pra Praça Marques. Sentamos lá, começamos a tocar um cavaquinho, puxando os pagodes, algumas coisas que eu tocava de pagode. E ele cantando, tocando a tabaco e tal, e foi chegando a rapaziada, a galera foi sentando ali. Naquela tal. época o ponto era a Praça Marques. Era, pô, aí já começou, aí chegava um e tal, um cara chegava, botava uma cachaçinha e tal, aquela coisa toda, e a negada foi chegando, a rapaziada chegou, Itamicanas, resumindo a história, nesse dia até a aula eu perdi. Fiquei lá na Praça Marques até tarde, meu irmão, eu tocando com o Tony e tal, e quando terminamos, quem tá voltando pra casa, aí o Tony chega pra mim e diz, Diego, bicho, eu quero aprender a tocar cavaco. Cabeça fria, negão. Eu digo, vou passar tudo que eu sei pra você, irmão. Só tem um problema. Eu não tenho não cavaquinho, não. Eu digo, não tem problema não, pai. Tome. Peguei o cavaquinho e dei a ele. Tá aqui, pai. Esse, porra, negão, é você, tá? Eu digo, fique tranquilo. Leva o cavaco. Vai aprender a tocar. Bicho, você não sabe quanto isso foi importante. Quanto pra ele, quanto pra mim. Aí o negão foi, levou o cavaco. Foi pra casa, tal. Começou a estudar cavaco. Consequentemente aprendeu a tocar muito rápido. Aprendeu sozinho. Só passei alguns acordezinhos pra ele e tal. E, bicho, o cara foi-se embora. Pouco tempo depois, ele chega pra mim. Diz, Diegão, vamos montar uma banda. Aí eu digo, pronto. Fechado. Vamos embora.
Aí, disse, como é que vai ser essa banda? Eu disse, já tem o nome da banda. Vai ser Grupo Doce Amizade. Eu digo, fechou. Eu digo, e aí, só nós dois? Ele disse, não, pô, é um pagode. Eu disse, pronto. Só eu conheço um cara que toca tantã. Aí, ele disse, eu conheço um cara que toca pandeiro. Eu digo, pronto, um tantã, um pandeiro. Eu de cavaco, você de cavaco. Já começa a brincadeira. Ele disse, não, mas tem outro colega nosso que também vem fazer parte. Eu digo, fechou. Aí, essa banda se tornou Doce Amizade, que aí veio o Erlan, que é outro irmãozaço, meu brother, queridíssimo amigo Erlan. Veio Fabiano Beiço sem vergonha. O Beição, velho, o Beição é... Porra, velho, caralho, velho, o Beiço é foda. O Beiço é sangue, velho, o Beiço é sangue. É um cara que troca ideia comigo, que diz, ó, bicho, é assim, isso. E detalhe, eu conheci o senhor, só que antes de eu me conhecer, eu conheci o Fabiano, sabe onde? Não. Na escola de Valso Suragi. Nós estudamos juntos, a primeira e a segunda série. E o senhor também estudou lá, não foi? A gente estudou a segunda série, eu e você já estudou a segunda série. Foi, eu estudei com o Fabiano, acho que foi a terceira. Uma coisa assim. Ou foi assim, você não estudou uma segunda série. A gente estudou junto. Já foi mesmo, verdade. Aí, pô, juntamos essa turma, né? Que ficou eu, o Tony, eu de cavaco, Tony de cavaco, Erlan tocando tantã. Aí o Tony convidou o Elton para tocar pandeiro. O Elton Veríssimo. Isso. E o Alan, que é meu compadrezão Alan, para tocar surdo. E nós formamos o Pagode Doce Amizade. Aí, logo depois entrou no Pagode Doce Amizade o Eri Bez Elivan, que hoje é secretário de Cultura da cidade de Coité do Noé, que é um músico excepcional e também é meu brother, né? Ainda toca ele? Toca, pai. Eri é sensacional, tocou com o Mano Walter, já fechou com uma galera de banda muito massa, rodadíssima. Um músico de mão cheia. Demais. E uma figuraça, um homem de bem, velho. Um cara super do bem, figura, um homem de bem. E aí formamos essa banda. Começamos a tocar. Fazendo um showzinho aqui, um showzinho ali e tal. Não ganhava dinheiro, né? Mas começamos... Estilo chamado pagode de mesa, né? Era um pagode de mesa, né? Já falei, né? Erlan, o Elton, o Alan, o Eri, o Fabiano. Esqueci de falar do Fabiano. Fabiano tocando ganzá. É onde veio o apelido Beiço do Ganzá. Ele tocava com um ganzazinho aqui, ó. Sem vergonha ali. Isso era só pra namorar. Ele ia tocar só pra namorar, pra uma namorada, viu? Maluqueiro da porra. Beiço no ganzá. E eu e Tony, né? E depois chegou o Eri pra tocar o violão. E o Eri já era absurdo, velho. Tocava demais já. O Eri, ele... Já era maestro, sempre comia um violão. Tu é doido, o cara já era maestro, pô. E aí iniciamos o Doce Amizade, que foi um pagode de mesa, né? Começamos a tocar com o Doce Amizade e tal, fizemos alguns eventos com essa formação. Aí, logo depois o Eri saiu. Já foi pra uma banda top, né? Uma banda melhor. E aí, aí ficamos naquela, né? Tal, a banda segurou um tempo, eu voltei a tocar cavaco. Não, eu ficava tocando cavaco, o Tony Cavaco também, ficava 2 cavaquinhos sem ter violão. E ficou, foi até que a banda parou. Doce Amizade vai e para. Aí o Tony foi convidado a cantar em outra banda, uma banda que já estava no cenário já, tal, uma banda que já estava mais organizada. O Tony foi convidado a cantar. Aí o Tony falou pra mim, não, eu vou lá, digo, não, bicho, vai fazer a sua ideia aí e tal, que a gente vai ficar por aqui e a gente vai ver o que vai fazer. Aí ficou eu e Fabiano e Erlan. Ficamos sem banda, né? Aí um dia desses, a gente lá no curso de informática, quem encosta por lá, Maurição do Cavaco. Meu compadre, velho, Maurício do Cavaco, que é outro cara, velho. É um dos caras mais importantes, velho, da minha vida. Por quê? Porque Maurício, ele era muito amigo do meu irmão Júnior, e esse meu irmão que veio a falecer no acidente. E Maurício sempre frequentou a nossa casa, né? A casa da minha avó, tal, a casa dos meus pais. E quando a gente se aproximou, a gente se tornou muito amigo, velho, Maurício, pô. Era muito colado eu e ele, velho. Aí, Maurício já tinha uma banda na época que era o Grupo Detona Samba, que estava tocando, que já estava
Já tava no cenário, né? Já tava no cenário, já tem um nome. Isso, já tinha, que a banda, isso eu tô falando do começo de 2001, por aí, né? 2001, 2002 e tal. Aí, o que aconteceu? Como eu tava sem banda, eu e a Erlan e o Fabiano, e o Maurício tava numa transição, o cantor da banda do Detona Samba, que era o Biu, que é o Nego Biu, meu parceiro também, meu brother. O Bill, a gente tá aguardando o Bill aqui, viu, Bill? Pronto, tem que vir, viu, Nego? Tem que vir. Aí, o Bill saiu pra ir pro Grupo Gigado e o Maurício ficou sem o cantor, né? Aí o que aconteceu? O Maurício assumiu o vocal do Detona Samba e montou uma outra banda. Aí falou comigo. Uma nova formação. Isso, uma nova formação. Aí me chamou, né? Diego, vamos fazer cavaquinho lá comigo? Você faz cavaco base, eu faço cavaco solo. Porque até então, Kiko, nesse tempo, era muito difícil encontrar rapaziada que tocasse o violão. Aí beleza. Aí marcamos um ensaio e fomos ensaiar, né? Quando chegou lá, aí eu fui e levei o Erlan. Disse, Maurício, ó, esse aqui é amigo meu, o Erlan. Toca tantã e tal. Maurício, massa. De primeiro o Maurício já gostou de Erlan. Uma figuraça, né, velho? Aí fechou. Aí entrou o Erlan. Aí andava comigo, tu tá ligado, né? Que eu sempre fui com a minha turma. Onde eu ia, a minha turma tem que ir. Aí tava o Clever, tava o Teta, seu irmão, Thiago Amaral, né? Aí eu digo, vem todo mundo. Aí juntei, chamei toda essa rapaziada, Thiago Amaral pra fazer surdo, o Clever, o Teta, e a gente formamos uma banda, formamos Detona Samba, só com a turma de lá, da nossa baixada mesmo, né? E aí começou. Aí eu pegando as músicas e tal, aí um certo dia eu tava em casa pegando música com o Maurício, e uma corda do cavaco quebrou. Pô, estourou a corda do cavaco. Aí eu tava sem corda naquele momento, aí eu digo, eita, peraí, pra gente não parar, eu vou pegar o violão. Aí peguei o violão, aí pai, quando eu toquei a música, bicho, tu toca violão, hein? Eu digo, não toco violão não, tá? Eu ainda tô aprendendo, pai. Ele disse, não, pô, tá bacana. Esse violão tá bom. Aí eu, não, legal. Ele disse, não, deixa o cavaco de lado e você, a partir de agora, vai ser o violonista do Detona Samba. Aí eu, eita, porra. Disse, meu irmão, não toco violão. Ele, toca. Você vai tocar violão. Beleza, resumindo a história, Maurício, durante 30 dias, Maurício foi todos os dias na minha casa, velho. Todos os dias, sem faltar um dia, pra gente ensaiar e pra ele me passar o repertório do Detona Samba. Ele me passava música por música. Detalhe, como eu não tinha som em casa pra ouvir, ele tinha um Discman, na época tinha aquele Discman, você teve? Novo! Aí ele levava o Discman, botava lá e me prestava esse Discman pra me ouvir, pra mim, entrando na ideia, né? Aí resumindo, eu consegui pegar esse repertório tocando violão, um violãozinho bem simples, tal, aquela coisa toda. E aí, vamos tocar. Só que o violão que eu usava era um violão de casa, né? Violão bem simples, pra você brincar em casa, não tinha captação, não tinha nada. E aí ficava esse dilema, quando a gente ia fazer os shows com o Detona Samba, e o violão? Aí, vamos pedir emprestado. Aí pedir emprestado a um, pedir emprestado a outro. E ficava nessa, né? Tal, vou arrumar fulano e tal, e o Maurício sempre desenrolava. Não, Diego, não consegui e tal. César, o PC, me emprestou demais o violão dele, velho. Várias vezes, cara. Aí, até agradeço mais meu parceiro César, grande César, baixista de mão cheia. Aí, beleza, aí rodamos, começamos a rodar com o Detona Samba. Rapaz, o Detona Samba começou a fazer muitos shows, toda semana a gente tocava e tal, e era aquela batalha, né, velho? Porque estrutura nenhuma, né? A gente ia a pé, carregando os instrumentos e tal. Quando terminava o show, sempre tinha um contratempo do contratante dizer que não tinha cachê, que não deu gente. Era assim, a casa cheia, lotada. Ô Diego, eu lembro que vocês foram fazer uma festa fechada uma vez, onde hoje é uma churrascaria ali perto da igreja de São José. Sim. Como é o nome daquele espaço ali que era, cara? Eu esqueci o nome daquele Eu espaço. não lembro mais, velho. Não lembro não também. Era porta fechada. Isso. A bilheteria era de vocês e o bar era do dono do Isso, do verdade, estabelecimento. verdade. Foi alguma coisa assim. Bicho, vocês acharam um baterista. Quem era aquele baterista? Você lembra de que vocês levaram um baterista pra lá? Não lembro não, velho. Vocês arrumaram um baterista e todo baterista tem aquela loucura dele, né? Mas esse era demais, fora né? do comum. Pô, bicho, eu não lembro, velho. Não lembro quem era não, só sei que geralmente essas mutretas, essas coisas assim, que arrumava era eu, né? Era eu que arrumava, pô. Tipo, o cara que aparecesse lá, meu irmão, tu toca, devia tocar com a gente, velho. Não queria nem saber o que ia dar. Não queria que o cara tocasse, tá ligado?
E aí, bicho, aí o Detona, esse show, eu lembro desse show, velho. Esse show aconteceu um detalhe, viu? Tava marcado pra iniciar às 20 horas, e aí deu 20 horas e não entrou ninguém. Deu 21 horas ninguém, 22 horas ninguém. Eu olhei pro Maurício desse negão, ninguém dentro do estabelecimento, mas fora tinha uma galera, meu irmão, gente demais, pô. Nessa época eu já tava com a Cristina, já. Já estavam, né? Já tava com a Cristina. Aí eu cheguei pra Maurício e disse, Maurição, libera esse negócio aí, velho. Aí disse, e aí, como é que a gente vai fazer? Eu digo, meu irmão, libera isso aí, velho. A gente nunca ganhou o cachê mesmo. Deixa essa porra pra lá, pô. Libera isso aí, já foi. Vamos tocar pro povo, velho. Tem que ter gente aqui pra gente tocar. Aí o Maurício chamou o dono do bar, meu irmão, libera isso aí, velho. O cara abriu as portas, meu irmão, aí a galera entrou. Aí a casa encheu, aí foi um pagode massa da porra, meu irmão. Aí pronto, aí começamos a rodar com o Detona Samba um tempo. Detona o 2, eu tô falando de 2002, 2003 e tal. Aí, nego, velho, o que aconteceu? Detona vai e para, dá uma pausa. Dá uma pausa. Aí nessa pausa que o Detona Samba deu, surgiu uma outra banda, que era o grupo União e Simpatia. Não sei se você chegou a andar lá também. Do Dadá. Da saudosa. Não, eu não andava lá você não andou não, né? a turma não. Nossa. Saudosa Dona Isabel. Figuraça, gente finíssima. Aí eu fui pra essa banda, né? O Dadá me chamou, através do Rafinha do Cavaco, que era um cara também figuraça na época, era um cara bem quisto entre os músicos, né? Tal, aquela coisa toda. E aí, meu irmão, Diegão, vamos tocar aqui. Aí, fechou. Aí fui, né? Cheguei lá, fiquei tocando, o Dadá já tinha uma estrutura assim de instrumento, tinha um estúdio, o próprio estúdio dele, que era na casa dele e tal. E aí começamos a tocar, e a banda tinha uma formação já, eu cheguei só pra tocar o violão. Só que eu, velho, eu tenho um negócio comigo, pô, que eu só sei andar com minha turma, velho. Eu não sabia ir pra um lugar desse sem levar os meus, pô, tá ligado? Aí eu vou e digo, pô, negão. Aí os caras começaram a sair, né, da banda dele lá. Saiu. Quando saía um, aí eu digo, pô, já tem um cara. A Dada não chama fulano, eu disse, não, pô, chame não, pô. É um amigo meu ali. Topado. O cara é muito bom, pô. O cara é bom demais, pô. Vamos trazer ele. Aí, pô, levei ela lá. Aí daqui a pouco, pai, levei o Clever. Aí, pai, levei Tiago Amaral. Aí levei a minha galera todinha, velho. Toda a galera que tocava comigo no Detona Samba. E levei o Maurício também. Maurício, o Rafinha saiu. Rafinha, que ele já era um músico top, já rodava em outras bandas e tal. Aí o Rafinha saiu, eu disse, vou chamar fulano. Eu disse, não, você vai chamar um cara ali que é amigo meu. Aí chamei e levei Maurício, pronto, meu amigo. Aí nós ficamos nessa banda que chamava União e Simpatia, gravamos CD lá também. Ficamos mais ou menos de 2003 a 2005, começo de 2006. A gente passou um tempo longo lá, viu? Rodou bastante lá, né? Com essa galera, essa formação. Aí, o que aconteceu? Rolou umas coisas lá no tempo e os meninos começaram a sair. Maurício saiu. Aí depois saiu o Cleverton, foi pra outra banda de pagode. Saiu um parceiro meu que tocava contrabaixo, que era o Hans Fábio, que hoje é Polícia Federal. Figuraça também, meu compadre Hans. Aí a galera foi saindo, né, velho? Aí só ficou eu. Saiu a minha turma toda e eu continuei, né? Aí eu passei um tempo, eu digo, bicho, isso aqui não dá mais pra mim não. Vou sair. Saí. Aí montamos de novo o Detona Samba. Aí voltamos a tocar. Aí fizemos uma temporada no Web 10. Tá ligado? Web 10 não. Web 10 em frente à casa da sua mãe. Ali é topado demais. Pronto. Ali o cara se tornava homem ali no Web 10, meu amigo. Ali a conversa era pouca. Ou você é ou não é. Aí nós fizemos uma temporada no Web 10 aí. Uma temporada de mais ou menos. Todos os sábados, né? Isso. Temporada de mais ou menos 6, 7 meses por aí tal. Porque foi assim. O Edilson, que é um cara sensacional, até mandar um abraço pra ele, queridíssimo Edilson, figuraça, gente finíssima. Edilson me convidou, né? Falou comigo, Diego, tal, tu sabe que você tem um pagode e tal? Aí eu disse, tenho. Você botar vocês pra tocarem aqui e tal, aquela coisa toda. Eu disse, vou na hora, tal. Aí montei, falei com a rapaziada, voltamos do Detona Samba e fomos tocar num Red 10. O que é que acontecia? No Detona Samba, tinha um cantor, que era o meu parceiro Siqueirão, Júnior Silva, grande Júnior Silva, meu brother, tamo junto, viu, meu irmão? É outro irmãozão que eu tenho, velho, na música. Aí, fomos pra lá, né?
Aí o Siqueira como cantor, e a base era a mesma. Eu, Cleverton, TH Amaral, Erlan, Maurício. Aí às vezes ia Noel. O Teta já tava aí, pô. Teta. O Clever não tava não. Não, era o Teta. Era o Era o Teta. Teta do pandeiro. Teta no pandeiro. Fazia. Aí às vezes ia o Noel também, que é meu brother também, meu irmãozão Noel, figuraça. E aí, velho, passamos esses 6 meses. Eu peguei esse contrato do Ed 10 pra mim terminar um curso de informática, velho. Naquela Microlins, né? Que aí eu comecei a fazer esse curso de informática, não, era uma parada voltada à administração, era isso mesmo, era administração. Aí eu já tava chegando a certa idade que precisava trabalhar, né? Sempre foi uma coisa que eu não gostei muito, mas tinha que fazer. Aí, pô, bicho, eu peguei essa parada e disse, não, vamos fazer. Aí a gente pau na máquina, velho. Tava aí toda semana, e lá e o bicho pegava, né? O bicho pegava. Tem uns cabos que gostavam de perturbar lá no Ed 10, mas não se criava, né? Sabe que não se criava, mas de vez em quando tinha essas coisas, né? Aí sei que a gente passou essa temporada no Ed 10. Quando terminou a temporada do Ed 10, que o Maurício começou a trabalhar com outras coisas, ficou meio sem tempo. Os meninos já estavam também numa correria, tal, aquela coisa toda, e eu fiquei largado. Fiquei solto, né? Aí fazia uma tocada com um aqui, uma tocada com outro ali, um meio freelance, né? E tentando achar uma oportunidade pra algo melhor, né, velho? Aí veio um convite para participar de uma banda de samba que na época aqui em Arapiraca era muito requisitada. Era a melhor banda de samba, véio, de Arapiraca e de toda a região, né? Que era o Pagode Cheiro de Fumo. Cheiro de Fumo é das antigas aí. Isso. Deixando um abraço para o Edilson Melo. Seu Edilson. Edilson, um abraço para você, Grande viu, amigo? figura. Grande figura. E aí eu fui através de um amigo meu, o Amauri, que tocava cavaquinho, que tinha entrado na banda há pouco tempo para tocar cavaquinho, e a banda precisou de um cara para fazer violão. E eles me indicaram lá, né? Eles, rapaz, tinha o Diego, tal, tocava na banda fulano e tal. Eu acredito que ele tá sem tocar. E aí, o que aconteceu? Naldinho, que é bicho, Naldinho. Vocal. Naldinho que era o vocalista do Cheio de Fumo e o dono do Cheio de Fumo também da banda, né? E é um cara incrível, velho. Naldinho é uma figuraça, bicho. O Naldinho era o cara que eu precisava conhecer, velho. Tá ligado? Eu precisava conhecer o Naldinho. Em termos de responsabilidade, de ser um sujeito homem, tá ligado? Um cara honesto, tá ligado? Gostava das coisas certas e me ensinou muita coisa, velho. Naldinho me ensinou muita coisa, Naldinho. O que aconteceu? Naldinho me convidou, né? Fazer parte do Cheio de Fumo. E eu fui. Aí eu fui e tal, aí já, nessa época eu já estava, assim, já estava tocando legal, tocando bem violão, já estava se destacando, né, entre o pessoal da música e tal, o pessoal falava no meu nome. E aí eu já cheguei no Cheio de Fumo com essa pegada, né, de não ser um músico iniciante, ser um cara que está começando, não ser um cara que já tem uma certa bagagem. E chegando pra quem chegasse ali no Cheiro de Fumo naquela época. Naquela época tem que ser bom, né? Era no Cheio de Fumo. O Naldinho tinha essa coisa, né? O Naldinho não contratava músico, assim, entre aspas, né? Ruim. Ele não gostava, não. O negócio dele era um cara que chegasse pra fazer. Aí beleza, fui pro Cheio de Fumo. Cheguei lá no Cheio de Fumo, o Naldinho me passou na época o mesmo CD, né? Tá aqui, Diego, um CD, pá. Nós já tinha onde eu vi. Aí é onde entra a Dona Eunice, velho. Minha mãe é sensacional, pô. Minha mãe é incrível, pô. Minha mãe, assim, eu vou contar aqui uma historiazinha da minha mãe aqui, curtinha, pra depois a gente voltar pra falar do Cheio de Fumo. Bicho, eu com 8 anos de idade, a minha mãe, ela vendia doce caseiro. A gente vendia de porta em porta, né? Ela fazia os doces e tal. E eu trabalhava com ela. A gente entregava os doces, né? Das ruas de Arapiraca, né? Rodava nos bairros de Arapiraca, tal, no centro de Arapiraca, e a gente ia lá, oferecia, tal, vendia os doces. Minha mãe produzia os doces e a gente entregava, eu e ela. Tinha um carrinho, que eu puxava esse carrinho, né? Enquanto ela ia falar com os clientes para vender. E a gente fez isso durante muito tempo, velho. Passamos muito tempo fazendo isso aí. Eu trabalhando junto com a minha mãe, tal. E aí é onde eu digo a você que a minha mãe me ensinou tudo, velho.
porque, bicho, de estar perto, de ver o esforço dela, de ver a correria dela, de ver o jeito que ela fazia pra manter a gente, pra manter nossa casa e tal, aquela coisa toda. E aí, velho, a gente sempre frequentava, ia na casa de um, na casa de outro, tal. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito gente boa, você conhece, né? De conversar, chegar nos lugares de conversar, tal. E no que ela conversava, eu sempre ficava por ali pertinho, velho. E tem eu gosto de falar dessa história, pô, porque tem uma senhorinha, gente fina demais, pô. Toda vez que eu chegava lá com a minha mãe, ela sempre ia buscar um biscoitinho, um bolinho, um negocinho assim, um suquinho. E eu digo, tá aqui, você tá aqui, meu filho. Eu sentava lá, né, na calçada, então entrava, sentava lá, tal. E ela sempre proporcionava essas coisas pra gente. Isso ficou na minha memória, velho. E aí, eu fiquei com minha mãe trabalhando com ela durante um tempo e tal. Aí a história de vida da minha mãe é muito bonita, velho, porque a minha mãe passou muito tempo sem estudar. Aí, velho, a gente nessa correria, nessa pegada toda, a minha mãe decidiu voltar a estudar. Minha mãe voltou a estudar. E aí, bicho, eu vi muitas vezes ela passando a noite inteira nos livros, mais livros. O que aconteceu? Minha mãe conseguiu passar no concurso do estado. Minha mãe é merendeira do Colégio Lions, ainda hoje é, né? E conseguiu passar nesse concurso do estado, velho. E isso mudou demais a vida da gente, porque ela parou de trabalhar nesse serviço que era pesado, que não era pesado, porque a gente andava muito. Bicho, e isso daí, velho, também foi um ensinamento muito grande pra gente. Tanto pra mim quanto pras minhas irmãs, né? Porque a gente viu que, pô, através do estudo da educação pode mudar a nossa vida, né? E foi o que aconteceu. A minha mãe mudou a vida da gente através do estudo, né? E aí, velho, aí hoje ela é formada, minha mãe é formada, ela se formou em história, tal, ela não vai passar aula de aula não, porque ela disse que não quer mais, tal, aquela coisa toda. Graças a Deus tá tudo bem, né? A gente já cresceu, o negócio a gente tá bom demais até. Tem mais o que reclamar da vida, não. Tá lindo. Aí, bicho, o que aconteceu? Aí voltando, né? Voltando para o cheiro de fumo. Quando eu fui tocar no cheiro de fumo, e eu peguei esse CD, e eu não tinha onde eu vi esse CD, porque assim, esse tempo todo que eu passei em banda era pegando música com o Walkman de Maurício, ligado? Só que Maurício foi pra uma outra cidade, foi morar em São Miguel dos Campos, que ele arrumou um trabalho lá, tal, aquela coisa toda, e foi morar lá. Aí eu liguei, eita, pô, e agora? Aí, bicho, eu peguei o CD, aí sentei, e a minha mãe viu lá e disse, e aí, meu filho? Aí eu expliquei a ela, sabe, mãe? Fui convidado pra uma banda, assim, tal, isso tá certo. Aí ela me viu com o CD na mão, né? Aí não falou nada. Aí eu digo, eita, pô, eu vou ali, vou na casa do Júnior, que era um parceiro que sempre me salvava nessas coisas, né? Pra ouvir a música lá. Aí ela saiu rindo, né? Ela olhou pra mim e começou a rir e saiu. Quando eu chego em casa à noite, velho, ela comprou um som, pô. Um som de CD, ó. Um somzinho assim pequenininho. Acho que pegava o CD, né? Meu irmão, velho, tu é doido. Chega a me arrepio, velho. Pense na alegria que eu fiquei, velho. Pronto, aquilo ali pra mim, ixi, meu Deus do céu, foi demais. Por isso que eu digo a você, velho, minha mãe é tudo na minha vida. A bichinha comprou esse som, isso aqui, meu filho, pra você. Bote aí onde você quiser, no seu quarto, na sala, onde você quiser colocar, coloque. E vá ouvir as músicas pra você aprender a tocar aí as músicas e tocar no cheio de fundo. Ali, pronto. Agora tá tudo certo. O cara que não tinha som, não tinha violão, e detalhe, viu, nesse tempo era batalha, negão, porque eu ainda continuava tocando com o violão emprestado. Emprestadinho. Tal. Aí, chega no cheio de fundo. Nelsinho mesmo. Era o do Nelsinho, era o que eu mais pegava, pô. O Nelsinho não tava tocando, tava com violão, pô, na mão. Eu só entregava quando ele ia tocar. Aí, pô, fui para o cheio de fumo e tal. A Naldinho tinha um violão lá, né? Naldinho me entregou o violão lá do cheio de fumo. Disse aqui, Diegão, tal, tá aqui esse violão. Vá estudar a música. Vai pegar o repertório e tal. E pode usar esse violão, mesmo. Esse violão é seu. Use ele da maneira que você quiser. Show de bola. Comecei. Aí comecei a tocar com cheio de fumo. Na época que eu entrei no cheio de fumo, o cheio de fumo tinha uma agenda muito boa. Tipo, era uma banda que já
tava atuando no mercado. E sempre tinha shows, né? 2, 3 shows na semana. Tal, às vezes batia mais do que isso. Fazia 4, 5. Era uma banda que não parava, velho. Aí eu entrei no Cheio de Fumo. Mas quando eu entrei no Cheio de Fumo, aí eu já comecei a me ver como um músico. De verdade, não, eu disse, agora eu sou músico. Eu posso fazer qualquer coisa da minha vida aqui, mas eu sou músico. E eu fiquei nessa. Sendo músico do Cheiro de Fumo e rodando, tocando, tal. Quando chegou em mais ou menos, Kiko, 2007 para 2008. Aí eu pensei, né? Eu disse, bicho, eu posso tocar, mas eu posso trabalhar durante o dia. Vou trabalhar durante o dia e vou tocar. Aí eu disse, pronto, vou correr atrás de um emprego. Aí comecei a ir atrás de emprego, né? Tá, aquela coisa toda. Até também para melhorar, né, velho? Porque mesmo Cheio de Fumo tocando muito, o cachê era baixo, né? O valor do cachê era baixo. Antigamente o negócio era difícil, velho. Aí, pai, beleza. Fui até conseguir um emprego. Aí eu consegui um emprego na Eletro Rádio Gomes, como vendedor de instrumento musical, né? Tá em casa. Tá em casa. E detalhe, como eu consegui esse emprego? Saudoso Seu Dedé, que é uma figuraça, talvez uma das pessoas, das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Seu Dedé. Eu fui lá, o Tony trabalhou lá também, né? Aí eu fui lá, através do Tony, o Tony disse, não, Diego, vem aqui, fala com ele e tal, aquela coisa toda. Eu fui lá falar com ele, falei com ele, ele acabou conversando muito comigo. E ele disse a mim, olha, Diego, agora eu não tenho como lhe dar esse emprego e tal, mas deixe seu currículo aqui, que assim que pintar uma vaga, eu vou mandar a pessoa falar com você. Eu digo, tá bom, seu Dedé. Aí fui embora. Aí o que aconteceu? O seu Dedé faleceu. Nesse meio tempo, quando o seu Dedé faleceu, eu digo, caramba, velho, perdi a oportunidade. Porque todas as vezes que eu ia na Eletro Rádio Gomes, eu conversava muito com o seu Dedé. Aí fiquei nessa, fiquei muito triste também quando ele faleceu, eu senti bastante, porque ele era uma pessoa incrível, Kiko. Aí beleza, né? O tempo passou, aí quando eu chego lá, tinha uma senhorinha com uma criança olhando um violão para comprar. Aí eu digo, rapaz, bicho, tá aí a oportunidade. Vou vender esse violão. Vou vender esse violão agora. E eu dei detalhe, eu não trabalhava lá não. Aí eu fui, cheguei na senhora, né? Tudo bom, ela, tudo jóia. E a senhora tá com alguma dúvida? A senhora quer alguma informação do instrumento? Se você trabalha aqui, meu filho, se eu não trabalho aqui não, mas eu sou músico. E se a senhora quiser, eu posso escolher um violão aqui pra senhora, um violão bom. É pra senhora ou pro seu neto? Você, é pro meu neto. Aí eu digo, pronto, deixa comigo. Aí eu fui lá. Me olhei o violãozinho, tá? Aí peguei a medida, peguei um violão com um preço bem bacana, tal. E um violão bom, né? Aí toquei umas músicas lá. E isso, o neto do seu Dedé, Paulo de Tasso, meu parceirão também, tava lá e observou, né? Todo o movimento. Aí eu fui e chamei, né? Chamei, eu fui, por favor, digo, aí, bicho, faz uma nota desse violão aqui, que essa senhora vai ficar com esse violão. Aí, beleza. Aí foi lá, fez, vendeu, né, tal. Aí o Paulo me chamou. Vem cá, bicho, tu queres trabalhar aqui? Eu digo, quero. Ele disse, faça um currículo nessa sua especialidade de instrumento musical. Eu digo, tá bom. Eu digo, deixa comigo. Aí fui, fiz um currículo lá, que eu tinha tal, aquela coisa toda. E realmente eu tinha experiência, né, com cavaco, violão, instrumento de percussão. Já tinha uma experiência com guitarra, com contrabaixo e tal, das igrejas que eu frequentei, que toquei. Aí, bicho, botei tudo isso aí e deu certo. Comecei a trabalhar na Eletro Rádio. Trabalhava na Eletro Rádio no dia e tocava com Cheio de Fumo à noite. E aí, meu irmão, foi pau na máquina durante muito tempo. Pá, tal. Aí, pensa que não, aquela reviravolta na vida do cara, né? Pá, vou ter um filho. Eu não, né? Uma mulher. Que é esse rapazinho aqui, João Guilherme. Aí, bicho, as coisas meio que deram aquela mudada, né, velho? Porque você imagina, o cara quando é solteiro, o cara de boa, aquela coisa toda, aí, bicho, eu digo, agora eu me lasquei. Aí, beleza, aí, a responsabilidade de um filho, você sabe como é que é, né? Pesado. Aí, isso daí, nós já estamos em 2010. Meu filho nasceu em 2010, João Guilherme. O que é que mês? Ele é de setembro, em 2010. 8 é de abril. João Guilherme Ferreira Silvério. Aí o que aconteceu? Eu precisava ter uma renda maior. Por quê? Porque o cabo tem um menino, né? E aí agora o bicho pegou. O que é que eu vou fazer? Tocava, bicho, eu tocava a semana inteira, velho. Tocava a semana toda com Cheio de Fumo, com outras bandas, tal, aquela coisa, era uma correria, tal.
Mas não dava, velho, porque assim, né, o cachê de músico era muito limitado, velho. Era pouquinho mesmo, velho, era pouquinho e tal. Aí eu, bicho, eu tenho que dar um jeito de mudar essa história. Ah, papai, foi quando... Nesse tempo eu já andava muito com o Nelson também, acompanhava o Nelson, e sempre vi o Nelson tocando voz e violão, tal. Um grande amigo meu, chamado Anderson Santos. Sim, Andinho, meu compadre, Andinho, meu parceiro velho, Andinho, ali é uma figura da porra. Anderson, tem Anderson Santos, Tony Santos, a família Santos é grande, viu, velho? O Anderson, ele não, era, não cantava com o grupo lá do... Cantava com o grupo lá da que eu fiz parte, Isso. União Simpatia, pô. Nesse partido. E o Anderson, ele era pagodeiro, né? Tocava nas bandas de pagode e começou a fazer voz de violão. E aí, todas as vezes, eu tocava algumas vezes com a banda dele, com a banda de pagode, fazia voz de violão e tinha um pagode, né? Aí eu às vezes ia tirar festa com ele, com um grupo de pagode dele. E ele sempre tocava nessa tecla comigo. Disse, Diego, velho, por que você não faz voz e violão? Porque você não vai cantar, irmão. E eu não, velho, porque eu não curto, não quero, tal, aquela coisa toda. Diegão, vai cantar, velho. Eu disse, bicho, eu não sou cantor, não quero ser cantor. Não é meu não. Não quero ser cantor, não sou cantor, não gosto de ser cantor, meu negócio não é cantar. E aí, Kiko, bicho, fiquei nessa, né? Só que eu precisava de grana, velho. Precisava de grana, eu tinha que fazer as coisas acontecer, porque eu necessitava de fazer as coisas acontecer. Aí, velho, de tanto o Anderson insistir, e eu vendo o Nelsinho, eu tocava também com o Nelsinho, fazia algumas festas com o Nelsinho, de cavaquinho, às vezes de contrabaixo, era uma loucura. Meu irmão, eu não tivesse uma brecha pra mim, eu entrava. Eu não tinha esse negócio, não. Aí, velho, o Anderson vai e arruma pra mim fazer no lugar dele em um restaurante. Aí eu fui, né? Fui lá com violão e tal. Aí disse, bicho, vai lá, Diegão, fazer. Eu disse, meu irmão, eu não sou cantor. Eu só sei cantar, velho. Acho que no máximo 15 músicas. Ele disse, oxi, já dá. Falei, como é que dá? Ele tocava 4 horas por show. Nessa época, era 4 horas de voz e violão. Diga aí, meu irmão. Começava de 1 da tarde e acabava de 5. Era assim, a pegada era essa. Aí, bicho, eu fui, né? Com a cara e com a coragem com essas 15 músicas. Aí eu fiz, velho. Vixi, meu irmão. E aquela coisa desconfortável. E sem repertório, sem a manha, né? Mas aí eu fiz. Quando eu terminei, o dono do restaurante chegou pra mim e me pagou, né? Diegão, vem aqui, já almoçou? Não, sei não, eu almocei. Almocei, quando terminei de almoçar, está aqui seu cachê. Esse cachê era 4 vezes mais do que eu ganhava tocando nas bandas. Aí, meu amigo, aí o pai enlouqueceu, pô. É aqui o caminho. Eu digo, pronto, você cantou. Já tá certo, eu não quero saber de nada mais. Aí comecei, velho, pegar música. Então me inscrevi na época, eu ainda dava com aquelas partes de repertório, né? Então escrever música e tal. E trabalhava durante o dia e a noite. Quando chegava em casa era pegar música. E nesse mesmo tempo eu ainda continuava tocando com as bandas. Aí surgiu uma outra oportunidade. Em frente à Uneal, que era o Divino Chopp, do Alan. Parceiro, grande figura, Alan. Não sei nem onde ele tá, deve estar pro lado de São Paulo, né? É um cara top também, figuraça, gente finíssima. E aí o Anderson conversou comigo para mim ficar tocando lá toda sexta-feira, no lugar dele. Porque ele já estava com outras coisas melhores, tal. O Anderson sempre foi um cara acima do tempo dele, véio, acima do tempo de toda a galera, ele estava sempre à frente. Aí o bicho já tava com banda, tal, rodando com uma banda dele, uma banda tipo banda baile. E, Diegão, faça lá sexta-feira. Pô, Anderson, bicho, eu ainda seguro isso. Não, meu irmão, vá. Aí pronto, aí ali pra mim foi tudo, foi a faculdade. Faculdade de música pra mim foi ali, porque sexta-feira era lotado, velho. Gente demais, uma galera top. E eu só com violãozinho, velho. Só o violão. Eu, o violão, um microfonezinho aqui, uma caixa que era do Anderson, ele me emprestava. E aí eu, pau na máquina. Aí comecei. Aí fiquei fazendo essa sexta-feira lá. E aí fui ganhando confiança, tal, aquela coisa toda. Aí meu compadre Alan, percussão, que trabalhava junto comigo na Eletro Rádio Gomes. É que trabalhava você, da turma da música. Trabalhava você, o Tony, o Alan. Isso. E tem outro menino que eu não lembro O Eric, dele. que é o Eric Batera. Batera, que tá lá até hoje. O Eric tá lá até hoje. O Alan também, o Alan voltou.
Voltou? Voltou. Aí, velho, resumindo a história, Alan chegou pra mim e disse, Diegão, vamos montar um projeto nós dois. Eu digo, bora. Melhor ainda. Nós dois aqui fazendo, ele fazendo a percussão e eu fazendo violão e cantando, né? Puxa, de madeira, é uma coisa mais linda. Aí foi onde eu ganhei mais confiança. Aí Alan começou a tocar comigo em alguns eventos, só que o Alan era percussionista de outras bandas também, né? E às vezes não dava pra fazer comigo, tinha que fazer com outras bandas. Aí sei que a gente ficou nessa parceria, eu e ele, que é onde me deu mais confiança ainda, né? Pra pegar a manha, pra ir entrando no embalo mesmo, tal, aquela coisa toda. E aí foi, velho. Aí nesse tempo surgiu em Arapiraca um bar chamado QG. Bicho, esse bar foi o divisor de águas pra maioria dos músicos de Arapiraca, inclusive pra mim. Por quê? O QG, ele fazia música de segunda a segunda, todos os dias. O QG era gerenciado pelo Carlos, que é se tornou um grande amigo meu, que é o Carlos Batoré, grande figuraça, homem de bem, um cara incrível, velho. E o Carlos, eu tocando com o Cheiro de Fumo lá, o QG inaugurou no outro dia o Cheiro de Fumo tocou. Pronto, o tempo que o QG ficou aberto, que o QG ficou aberto em Arapiraca durante mais ou menos uns 5 anos, eu toquei todas as semanas desses 5 anos, sempre eu tava lá, velho. Um dia, teve semanas de eu estar todos os dias no QG, velho, tocando todos os dias lá, com as bandas de pagode e tal. E aí o que aconteceu? O Carlos cedeu um horário pra gente fazer lá no dia da semana, numa segunda-feira, pra fazer uma MPB, né? E eu fui, aí foi eu e o Alan já tava me acompanhando, e a gente levava um cantor pra tocar com a gente. No tempo a gente começou levando o Rafa que cantava na banda Vila Lobos, que até é meu amigão também, Rafa, parceiraço, trabalha na Praia do Gunga, toca todos os dias lá na Praia do Gunga, no restaurante Cocal, Rafa é top de linha, meu brother. E aí a gente começou a levar, só que o Rafa era cantor da banda Vila Lobos. E aí chegou um certo ponto que a banda Vila Lobos não quis, tá entendendo? Pô, o cantor principal, fazendo festa em barzinho e tal, esse lance, né? Aí não quis, aí o Rafa deixou de ir, aí eu fui e convidei outras pessoas. Convidei um outro amigo, aí convidei o Tony para fazer parte, Tony Santos. Aí Tony Santos veio fazer parte comigo desse projeto. Aí teve um certo dia que o Tony só pôde ficar um momento lá, né? Tocando porque ele ia fazer um outro evento em outra casa de show. Aí eu digo, pô, bicho, eu canto, mas ainda não tinha aquela manha, né, velho? E o QG era diferente, velho. O QG era pancada, eu não tava tão seguro ainda. Aí o Tony foi embora, disse, Diegão, eu vou ter que ir, velho. Vou-me embora, pô. Digo, e agora, negão? Disse, bicho, se vira aí, velho. Eu digo, porra, negão, beleza. Aí eu, pau, pai, tame. Quando terminou o show, o carro chegou pra mim e disse, Diegão, é o seguinte, a partir de hoje eu não quero que você traga mais nenhum cantor não, o cantor vai ser você. Aí eu digo, porra, e agora sim. Digo, agora eu tô no lugar certo, eu tô aqui no QG. Eu digo, agora foi. Aí eu fazia segunda-feira no QG, fazia sexta-feira no Divino Shop, aí surgiu um outro barzinho, próximo à unidade de emergência, que era a Estação Nordeste. Ali, tem um casal lá que eram os donos lá, sensacionais, velho. Ô, meu irmão, esse casal, eles me ajudaram demais, véio, em tudo que você possa imaginar. Aí eu tocava lá também, comecei a tocar no sábado à noite e tal. Resumindo a história, eu comecei a fazer 5 shows na semana cantando. Né? Cantando já, pegando o embalo de cantar. Aí foi quando eu comecei a largar as bandas, a sair de banda. Aí foi quando isso já estava mais ou menos ali 2012, por aí. Aí eu falei com o Naldinho, bicho, eu vou me afastar, que eu vou seguir esse lance meu aqui e tal, de tocar o violão e voz. A Naldinho super entendeu, Naldinho, cara, top demais. Não, Diegão, vai fazer seu lance e tal, aquela coisa toda. Beleza. Aí eu fui, né? Aí entrei nesse embalo, entrei nessa onda, tocava muito voz e violão. E tocava com o Alan também e tal, aquela coisa toda. E aí foi surgindo as oportunidades. Uma festinha particular aqui, outra festinha ali e tal. E isso, porra, massa, né, velho? O cara que saiu de uma banda de pagode, ganhando um cachezinho pequenininho, pra ganhar 5 vezes mais, que não era lá esse cachê todo, mas, pô, era 5 vezes mais que eu ganhava nas bandas de pagode. Aí eu comecei a me estruturar, né? A organizar, tal, a ter um som, comprar um sonzinho.
negócio top, comprar um violão bom. Até então tocava com um violão ainda fraquinho, comprei um violão top pra mim. E aí, meu irmão, aí foi massa, pô. Aí foi quando as coisas começaram a acontecer, né? E fazendo muita festa, muito evento em Arapiraca, nas cidadezinhas pertinho aqui e tal, aquela coisa, sempre rodando com esse projeto meu, do Diego Duarte. Tal, foi acontecendo isso, tal. Aí eu fui, e mais ou menos em 2013, saio da Eletro Rádio Gomes. Faz um acordo lá, tal, porque eu não tava mais conciliando, velho. Como tocava todos os dias praticamente, eu sempre chegava atrasado, né? Não tinha jeito do pai chegar na hora. Todo dia eu chegava atrasado, né? Aí, pô, bicho, toda empresa tem suas regras, né? Mas mesmo assim, eles foram super honestos comigo, né? Organizaram tudo certinho e tal. Saí numa boa, saí numa amizade que até hoje eu tenho, né? Até hoje frequento lá também e tal. Aí, beleza. Quando eu saí da Eletro Rádio Gomes, eu montei o Diego Studios, que você viu, né? Que você tava lá, né? Que você também fez parte disso. E o estúdio era um sonho da minha vida, né, velho? De ter um estúdio e tal. Quando eu comecei na música, eu sempre tive isso na minha cabeça, não, bicho, eu quero ser músico, mas eu quero ter um estúdio. E aí foi quando eu montei essa parada, né? Comecei montando uma salinha e tal. Aí passei um ano com essa sala, depois eu mudei de local e o estúdio teve 2 salas, aí o estúdio já foi crescendo e se tornou o melhor estúdio de Arapiraca durante mais ou menos durante o tempo que ficou aberto. 6 anos. Não parava ali, né, de bandas. Não, pô, tu é doido, velho. E nesse estúdio, velho, foi um grande divisor de águas porque eu conheci muita gente, velho, do meio da música. Kiko, era aquela parada, né? Frequentava todas as tribos. A galera das bandas de pagode, que já eram meus amigos, que era a minha área que eu tava, né? Os caras da MPB, os caras do rock, a galera do rock era massa, velho. Tu é doido, velho. Até hoje eu tenho muitos amigos, velho. Galera massa da porra do rock and roll. Galera do gospel, tá ligado? Do axé, meu irmão, do forró nem se fala. A turma do forró só tem brother. E aí, meu irmão, o estúdio ficou de 2013, do início de 2013 até 2019. Foi quando fechou o Diego Studios, né, em 2019. E, pô, pra mim foi um baque da porra, porque assim, o lance do estúdio era muito massa, tá ligado? Só que o estúdio chegou aonde tinha que chegar, né? Porque assim, como todo empreendimento, o empreendimento ele tem que deixar, né, velho? Ele tem que se pagar, ele tem que fortalecer, você tem que crescer junto com ele. E assim, o estúdio chegou a um certo ponto que não ia me levar onde eu queria. Eu tava vendo que o estúdio não me levaria onde eu queria, né? Você tá dizendo que ele não estava se pagando por si próprio? Sim, chegava a não se pagar por si próprio, né? Porque é algo caro, tal, aquela coisa, tem um lance de manutenção, e era algo que me tomava muito tempo, velho. Tipo, eu chegava no estúdio 1h da tarde, pô. O estúdio fechava 1h da manhã, às vezes 2 da manhã, tá ligado? A galera ia pra lá, ensaiava, tal, aí ficava conversando, e era uma resenha. Aquela bicha, a atmosfera da música, ela é muito boa, né, velho? Ela é muito leve, né? A gente trocava muita ideia e tal, e, bicho, nesse estúdio eu conheci muita gente, velho. Conheci alguns produtores de fora, que levaram algumas bandas grandes, a chegar a frequentar meu estúdio e tal, a gravar lá no meu estúdio também. E aí, velho, o nome era bom, né? O nome rodava, velho, rodava muito. Hoje, na maioria das cidades que eu vou tocar, que eu chego, sempre tem alguém, velho. Alguém que passou. Às vezes os caras falam comigo, às vezes eu nem lembro, pô, nem conheço, tá? Mas o cara vai falando, Diegão, pô, e aí, Diegão, e o estúdio, como é que tá? O Diego tá, pô, não tá rolando mais não, tal. Mas aquela coisa, pá, os caras... Aí eu lembrei, frequentava lá estúdio com banda de não sei quem, com banda e tal. Bicho, o estúdio, velho, trazia uma galera de bandas de Arapiraca e de região, velho. E foi massa, né? Entre essa turma que passou por lá, eu recordo ter visto lá já Alves Correia, Grupo Gingado. Gingada, meu Maria, foi demais. Grupo Gingado, Alves Entre outros Correia. Forró também, já precisei muita banda de nome da nossa região também. Era, lá. pô, da nossa região, na época, Jéssica Banda, que fazia um sucesso topado. A minha amiga Mose também. Sim. Aí vinha Milena, Lema Menezes, logo no início Forró Mofado, do meu parceiro Pedro.
velho, era muita banda, velho. Chameguinho, Baque Chameguinho, figura da porra, pai. Chameguinho, figuraça. Porra, velho, tinha muita gente, velho, tá ligado? Uma galera que eu não vou relembrar não, assim, que era muita gente, velho, era muita gente. Era um absurdo, velho. Enfim, o estúdio não se pagou por si próprio, aí Bicho, teve que parar. teve que parar porque assim, o estúdio não ia me levar onde eu queria, velho. E eu sempre tive essa coisa comigo, tá ligado? Eu sou um cara da emoção, que eu tô dentro do lance pela emoção também, mas eu consigo ver muito bem a razão, tá ligado? E poxa, bicho, se esse negócio não vai me trazer o que eu quero, então se eu continuar vou perder tempo. Vou perder tempo. E entre outras coisas que aconteceu também na minha vida, que levou ao fim do estúdio, né? E aí, meu irmão, quando o estúdio acabou, velho, eu já estava com uma outra visão da música, já tinha outros planos pra mim também, né, como músico, porque assim, eu iniciei praticamente em 2001, né, por aí, já estava com quase 20 anos dentro da música, e você, querendo ou não, você dá uma cansada, né? Aí o caramba, velho, eu tava nesse tempo com o estúdio, com o Diego Studios, e tava com equipamento de som alugando, pegando aluguel de som e tocando, né? Eu nunca deixei de tocar. Mesmo dentro de um empreendimento, eu não parava de tocar. E aí, meu irmão, quando fechou o estúdio, eu fiquei com o som ainda, fiquei rodando com o som um tempo e tocando, né? Aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia deu aquela esfriada, né? Teve que parar, e o entretenimento ele parou, foi o que mais demorou a voltar, né? Teve aquelas situações lá que a gente teve que passar. Somos uns dos que foram mais. Todo mundo foi afetado. O mundo todo. Sim. Em todos os segmentos. Todos. Mas como você frisou aí, né, o entretenimento, ele foi o que mais demorou a retornar. Pancada, pô, cê é doido, meu irmão. Você na música, a gente na fotografia. Na fotografia, velho. E 2019, eu tava com um projeto com o meu saudoso compadre Wagner Claudino, que esse cara, velho, ele tem um peso muito importante na minha vida, porque, bicho, era um irmão, velho. passasse quanto tempo tocando com ele? Wagner, mais ou menos uns, a gente tocou juntos, né, mais ou menos uns 5 anos por aí. Foi 5, 6 anos já. Wagner tocava Criou um vínculo muito forte. demais, pô, porque assim, né, eu e Wagner era além da música, pô. A gente tinha música, a gente tocava, só que aí, velho, era o cara que todo dia a gente se falava. Todo dia. Pai, chamava de pai. Pai velho, todo dia. O senhor está fazendo o quê, cara? Pai, eu acabei de chegar aqui em tal canto. Vamos tomar uma gelada e vamos. Aí a gente ia tomar uma gelada. Bicho, todo dia a gente tava junto. A gente trocava ideia, conversava, batia um papo, se encontrava, tá entendendo? Todos os dias, por telefone, mensagem, e aí pai, tá tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Como é que tá? E aí, meu irmão? E aí, negão, olha, mas essa música aqui e tal, era assim, velho. Resenha, ave Maria, meu Deus do céu, era pro cara morrer de rir, pô. Ali era pro cara morrer de rir. E aí, em 2019, surgiu um convite para fazer um carnaval com o Grupo Gingado. Um convite do meu amigo Biu e do meu amigo Josué. Josué é um grande produtor, né? Hoje trabalha com a Raquel dos teclados, já passou por várias bandas grandes. Josué é um cara top, desse meio aí, meio artístico, ele é um cara que já está consolidado. E aí Josué, ele assume o Grupo Gingado. O Grupo Gingado que eu passei também por outras fases no Grupo Gingado como músico, né? Tocando violão. E aí em 2019 surgiu esse convite do Biu e do Josué para mim tocar guitarra no carnaval, né? Diegão, vamos fazer o carnaval com a gente aqui e tal, aquela coisa toda. Eu digo, vamos. E aí, meu irmão, você sabe que o Grupo Gingado sempre foi um grupo grande, né, velho? O Gingado nunca foi de brincadeira, né? Foi sucesso no estado de Alagoas. É um grupo que... Meu irmão, um grupo top, né? Um grupo que viveu o auge da música no estado de Alagoas mesmo. Os caras eram sucesso.
E o ritmo também, né? Que é Sim. uma banda de pagode. Era, pô, Porque a pagode nossa região, velho. nossa região é vaquejada, é É, forró. forró, e os caras estouraram, né, velho? Estouraram mesmo, de verdade. Aí, bicho, surgiu esse convite e eu fui, né? Aí conversei lá com os meninos, vamos lá, vamos fazer de vamos lá, tá? O Josué, cara, o Josué é demais, pô. Como eu tenho sempre aquela mania, né? Pra onde eu vou levar minha galera. Aí eu levei, eu digo, bicho, Josuca, eu vou, amigo. Agora eu tenho que ir com o meu compadre, Wagner Claudinho, que a gente não se separava por nada. Se ele fosse para fora do país, ele dizia, eu vou, mas só vou com o meu compadre. Meu compadre pode ir, se ele não puder ir, eu não vou não, era assim. E a mesma coisa era eu. Aí meu compadre Wagner e os outros caras que tocavam comigo, né? Também são meus compadres. Marconi, compadre Marconi, mandar um abraço pra ele. Figuraça da pô, negão percussa. Alô Didi, meu compadre. Aí continuamos fazendo esse projeto, eu e o Wagner, tá? E o Wagner sempre fala, Diego, vamos montar uma banda de meu compadre agora, não. Eu sempre dava esse lero, né? Tal. Aí digo, vamos fazer o seguinte. São João tá vindo aí. Vamos montar uma banda de shot. Eu já tinha tido uma experiência tocando numa banda de forró, de shot, com Gordurinha. Gordurinha é meu brother, velho. Chega chamando ele de escadinha. Escadinha. Figura da porra. Eu tive uma experiência no Forró Pé de Serra com ele. Gordurinha é safone dos bons, né? Aí, na época, o garotão, pô, o Gordurinha me chamou pra fazer parte do Forró Pé de Serra. E foi o cara que me apresentou o forró. Foi o Gordurinha. E o Forró Pé de Serra, velho, virou um estilo musical que eu aderi e que eu gosto demais, velho. Tá ligado? Eu acho perfeito. Pra mim, se eu pudesse, hoje eu vivia do Forró Pé de Serra. Porque eu gosto demais de tocar e de cantar Forró Pé de Serra. Aí, velho, eu falei com meu compadre Wagner, né? Meu compadre, vamos fazer o seguinte, São João tá vindo aí, vamos montar um forró. Disse, bora. Aí foi quando eu montei o Shot na Balada. Que até hoje, o Shot na Balada, ele acontece a partir do dia 15 de maio e vai até o dia 15 de julho. Quando chega no dia 15 de julho, acabou, pai. Quem toca comigo no Forró Pé de Serra é meu compadre Will, compadre Bugi, sanfoneiro, mandar até um abração pra ele, meu compadre Will, e pra sua esposa, pra Cléa, que é minha comadre. São pessoas incríveis. E quem toca também no Forró Pé de Serra é outro compadre velho meu que é top de linha demais, que é Célio Salada. John Salada, resumindo a história, meu compadre Célio John Salada. Olha, meu compadre, esse nome aí você pode gravar, viu? Meu parceiro Célio é o cara da energia solar, velho. Esse cara aí é demais. Além de ser um músico sensacional. O Célio rodou com banda grande, velho. Com grandes bandas de forró. Ele tocou com... Chegou a tocar com Mastros com Leite, com uma banda chamada Dose Dupla, tá entendendo? Com Chamego de Menina. O Célio é demais, pô. É percussionista top. Aí essa banda da gente funciona, velho, justamente do dia 15, mais ou menos, da segunda semana de maio até a segunda semana de julho, que é onde finaliza, né? As festas juninas, né? E, bicho, quando a gente se encontra, velho, às vezes a gente passa um ano sem nem se falar, pô. Quando a gente se encontra, é uma vibe, meu irmão. É uma resenha maior do mundo. E, pô, eu sou louco, velho. Louco por esses caras, velho. Porque são meus amigos, né, velho? E a gente tem essa irmandade, né? Por isso que o forró com a banda funciona até hoje. Por conta dessa irmandade que a gente tem. Lá a gente não se importa com nada. Não tem esse negócio, não tem ego. Ah, porque... Ah, fulano toca melhor, não sei quem, não sei o que, coisa tal, enterrou isso aqui. Não, meu irmão. A gente se junta pra fazer um forró porque a gente gosta. Toca lá, ganha nosso dinheiro, tal. E é deixa bom a poeira demais. subir. O forró com no sentido outro. O forró é pancada, papai. E não tem esse negócio, não. O forró é lapada madeira, dá em doido. Aí, pô, acontece a banda que eu tenho. Fora isso, eu rodo sempre com um projeto. Voz, violão, bateria. Quando aconteceu o acidente do meu compadre Wagner, que meu compadre veio a falecer em 2021, que foi uma fatalidade, velho. Foi uma perca que não tem tamanho, velho. Não tem como você saber o tamanho dessa perda aí do meu compadre Wagner, pô, porque, como disse a você, pai, ele era meu parceiro da música, meu brother da música, e era meu irmão, velho.
era meu brother, era meu irmão, velho. Tá ligado? Era o cara que tava comigo pra todo tipo de coisa, pô. O que acontecia, meu irmão, uma resenha, pra uma coisa, pra tudo, velho. Pra uma dificuldade. Porra, tamo numa dificuldade, meu compadre, bicho assim tal, tá, não, pô, tenha calma. É um cara que sempre. O cara que. A gente se ajudava um ao outro, velho. Independente de qualquer coisa, eu e ele a gente se ajudava. Não tinha esse negócio não. E quando ele veio a falecer, ele faleceu num trágico acidente de moto, velho. E as, os últimos momentos, as últimas horas do Wagner, a gente passou juntos, pô. Nesse dia que aconteceu o acidente dele, nós tínhamos um show pra fazer. A gente ia fazer 3 shows nesse dia. Fizemos um show à tarde. E quando terminou esse show da tarde, né? Nós ficamos assim, ó, sentados assim. Só que detalhe, era um sofá só, pô. E nesse meio termo aconteceu algumas coisas, né, comigo que me ajudou muito, né? Uma delas foi conhecer a minha atual esposa, a Camila, e aí me fez mudar, né? Mudar um pouco, mudar a minha ideia. Então eu tava um cara muito largado. Um certo dia eu tava em casa, velho. Ligou um parceiro meu, Davi. Davi da seguradora e tal. Davi liga pra mim, Diegão, tá em casa, velho. Tô, nego, tô em casa. Bicho, queria trocar uma ideia contigo. Eu digo, vem aqui. Massa. Aí ele pisa lá pra casa, né? Aí chega lá em casa e tal. Chega lá com um outro brother meu, tá ligado? Das antigas. Só que eu não tinha tanta afinidade com ele, porque ele é um pouco mais novo que eu. E assim, ele, tipo, não se enturmava muito com a gente. Não era da turma. Não era muito da galera, não era da galera, Conhecia né? Isso. de vista e tudo mais. Que é o meu brother Natan. Aí Natan é baterista, né? Só que Natan tava tocando na igreja. O Davi, eu e o Davi tinham amizade há muito tempo. O Davi chegou pra mim e falou, Diegão, vim trocar uma ideia contigo aqui, velho. Queria ver com tu a possibilidade do Natan tocar contigo. O Davi disse, Diegão, só tem um problema. Eu digo, é o que, velho? Ele não tem bateria. Eu digo, não, isso não é problema não. Eu já sei como é isso. Eu comecei a tocar, não tinha violão. Eu digo, já passei muito por isso aí, pai. Isso aí deixou de ser problema na vida da gente. Eu digo, não tem problema. Aí Natan foi lá, conversou comigo, né? A gente trocou uma ideia, eu e ele e tal. A gente bateu um papo massa. Conversamos bastante. Ele também era um cara que era muito chegado ao Wagner. Hoje ele tá com você. Natan toca comigo, vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos, por aí. Natan tá comigo. E aí, meu irmão, não parou mais, pô. Porque a gente chega em janeiro, né? A gente faz janeiro, fevereiro e tal, faz o carnaval. Aí no carnaval a gente entra, monta um axé, né? Monta uma bandinha de axé, ou então faz só eu e ele mesmo. Passou o carnaval, a gente já focado tal, passar por aquela fasezinha ali, abril, maio, chega em maio, forró pé de serra, shopping na balada, aí pô, aí faz até julho, e quando termina julho a gente já emenda de novo, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, quando chega perto de novembro aí vem a temporada das praias, que a gente faz, as praias, né? Praia do Gunga, toca muito em Maceió também, e roda demais, velho, roda demais, você vê, né, velho, toda semana. A gente sempre tá em uma cidade diferente. Não tem esse negócio. A gente não tá sempre em Arapiraca. Toda semana a gente viaja, faz um show fora, faz aquela coisa toda. Penedo, Maceió, Barra de São Miguel. Aí, pô, meu irmão, roda demais, velho. Roda demais. Vai pra todo canto, pro Sertão, pra Major, pra Batalha, Santana. E assim vai. Pra Pernambuco também. Faz Pernambuco também. Garanhuns. Fez Garanhuns, fez Arco Verde, Gravatá, Canhotinho. Roda o Nordeste mesmo. Roda. O Nordeste todo também não. Todo é não, demais. mas roda Porque não boa dá, parte do não. Nordeste. Mas assim, a gente faz Alagoas, faz Pernambuco. A gente faz algumas cidades de Pernambuco e faz Alagoas, a gente faz muito. Eu acho que eu já toquei, velho. Eu acredito que eu já toquei em 90% das cidades de Alagoas. Graças a Deus, a gente roda demais, velho. A média de shows do Diego Duarte 20, 25 shows por mês. Às vezes passa, né? Tem mês que passa, mês que não tem como, passa um pouquinho. Mas a média é sempre essa, média de 20 shows. E só tenho a agradecer, velho. Agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida, né? Hoje eu tô um cara mais centrado,
um cara mais família, né? Assim, o homem, ele precisa passar, né? Ele precisa passar pelas fases, né? Aquelas fases cabulosas. Faz cabulosa. E você tem que viver isso aí para quando você chegar num momento certo, com a pessoa certa, você não pensar mais nisso. E hoje eu vivo, velho. Eu vivo dessa maneira, tá entendendo? Eu vivo muito bem com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho. E hoje o meu pensamento é todo voltado a eles, velho. Minha família. Então Minha foca família, nisso. tá ligado? E pra mim é o mais importante. É o que é mais importante pra mim é isso. E é o que me dá forças também de correr atrás, de buscar, de querer o melhor, né? O melhor pra eles. E é isso, velho. E é isso aí, meu irmão. 25 shows em médias por mês. Por mês. Cabe mais. Nego, como eu digo a você, né? Tem momentos que é necessário fazer. Por quê? Porque às vezes o contratante é muito parceiro, é muito gente fina, é um cara. Porque eu não consigo dizer um não. Diegão, pô, bicho. Aí eu vou lá e explico, eita, só tem tal horário aqui, meu irmão, será que dá certo pra você? Diegão, dá certo, bicho, às vezes eu tô esgotado, velho. Tem dias de eu fazer 3 shows no dia. Normal fazer 3 shows, somente o sábado. O sábado é um dia que a gente dá a carga, meu irmão. É 3 showzinhos, 3, 2. Aí chega a fazer 4 shows no sábado. É muito pegado, né? É muito pegado mesmo e haja voz. Então se no início do vídeo tá lá o Instagram do Diego Duarte. Mas quem quiser ligar, fala pelo WhatsApp. Também, Fala pro pai. pessoal aí. É 82999240931. É, contato do Diego Duarte, cantor. WhatsApp, ligação direta. É, pô, todo jeito. O que me ligar eu vou atender, meu irmão. Não tem esse negócio não, pai. E aí é daquele jeito, né? Que essa turma conhece. O repertório completamente eclético. Eu tenho um negócio no meu show, Rodrigo. Eu deixo a galera muito à vontade, pai. Por quê? Você chega num lugar pra tocar, tem aquela rapaziada que curte um pagode. Diegão, curto um pagode aqui e tal, sei o que, meu irmão. Eu vou fazer um show, se você quiser, todinho de pagode, velho. Chega num lugar, tem uma galera que curte um sertanejo. Ô, meu irmão, sertanejo. Não tem problema, negão. Quer um show inteiro sertanejo? Eu faço também. Chego num lugar, a galera curte um forró. Eu falei, pronto, é comigo mesmo. Aí o pai desce a lenha. A galera curte um reggae. O pai vai tocar também. Não tem esse negócio não. Um samba, um MPB. Meu irmão, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de música. Eu gosto de música, velho. Independente do estilo musical. Eu gosto de música. A música, ela me agrada. Ah, mas o cara tá fazendo a música com teclado de voz. Pra mim é show, é lindo, é perfeito. Ah, meu irmão, o cara tá ali tocando, velho. Porra, é uma banda de axé, de percussão, eu acho massa. É uma banda afro, eu acho massa, velho. Bicho, é uma banda de samba de pagode. Meu irmão, pra mim a música é massa, independente do que ela é feita, como ela é feita, do jeito que ela vai ser e o estilo que vai ser tocado. Meu irmão, música tá no meu sangue. Tem música pra todas as tribos. E eu tô no meio de todas elas, pô. Eu não tenho esse negócio comigo não, nego. Eu ando mesmo. Meu irmão, já toquei em banda de brega. Arrudei com banda de brega. Finado Maninho. Figura. Maninho cortando cortar cabelo. Figuraça. Toquei em banda de reggae com meus amigos da escola. Banda de pop rock também. Tá ligado? Com o Diego Alves, meu parceiro que é operador de áudio, grande amigo meu. Tá entendendo? Bicho, então, velho. Eu já rodei em tudo isso aí, velho. Já toquei banda gospel. Citou aí no nome do Diego? Banda Afro. Sim. Deixando um abraço aqui pro Nicinho, lá do Nicinho, Afroara. velho. O Nicinho já passou por aqui também, contou um pouco da história, fez um resumo da história dele e dos projetos que ele tem lá no grupo Afroara. Um grande abraço para todos que faz o Afroara aqui na cidade de Arapiraca. Valeu, Nicinho e toda a turma. Nicinho, grande brother. Nicinho é um grande professor, né, velho? Professor, Nicinho. Também, outro brother também, velho, que vem dessa área também, nosso parceiro Calvetso, né? O Cal, do Axé Soul.
Interessante também você trazê-la aqui. Ah, sim, o Sim, Calvete. Calvete é uma também. figuraça, velho. Também vem dessa área aí, velho. Toda essa galera, né, velho? Toda essa rapaziada. Muito importante pra música de Arapiraca. Né? Contratar Diego Duarte, tá aí o telefone, no início do vídeo tem o Instagram. Segue lá, Diego Duarte no Instagram, certo? E não deixa também de seguir o Estúdio Nova Era, ativar o sininho, se inscrever no canal, para quando chegar todos os conteúdos você ficar sempre atento, tá bom? Diego, cara, bate-papo muito gostoso. Gostasse, pai. O quê? Tinha muita coisa aí, porque eu não sabia que você tinha vivido. Ô, negão. A gente cresceu, nós crescemos juntos, né, lá no Sim. bairro. Acompanhei, volta e meia acompanhei muitas coisas da sua carreira, como pessoa, como profissional da música. Mas tem muitas coisas aí que eu não conhecia. Que a gente, cada um corre para um lado, né? Verdade, verdade. E muita coisa eu fiquei sabendo hoje agora. É, pai. E em forma de agradecimento com todos que passam aqui, com você não seria diferente, a gente deixa aqui um brinde Caramba, no centro de velho. mesa com a nossa marca, para registrar que passou por aqui e fez e faz história Ô, meu com a irmão. gente, cara. Eu fico feliz demais, né, velho, de fazer parte desse projeto, né? Até então, eu nunca tinha participado de um podcast, né? De uma entrevista assim, dessa maneira. Eu já fui em alguns programas de TV. Mas com uma entrevista assim, né? Com o tempo que a gente tem. E também com a afinidade que a gente tem, né, velho? Afinal de contas, a gente, pô, se conhece há muitos anos, né? E você, como você acabou de falar, você é um cara que vivenciou, né? Muita coisa. Vivenciou toda a minha trajetória na música, como eu também vivenciei a sua trajetória na fotografia, na filmagem. Não sei se você lembra, cara, você lembra que a Cristina passou essa ideia pra gente trabalhar na fotografia. E eu lembro que você tinha uma câmerazinha, se não me engano, era da marca Kodak. Isso mesmo. Quando a gente pensou em procurar uma câmera, eu lembrei do Diego na hora. Tu lembra, Cristina? Eu digo, você que tem uma câmera, vamos lá na casa do Diego, Aquele filme que tem uma câmera. era de filme ainda, né? Câmera. Filme também, na época era de filme. E a gente foi até lá e você disse, e eu sei lá onde é que tá essa câmera, não tenho mais não. Eu não tinha mais não. Ou seja, era uma câmera, não entendi da fotografia, não entendia nada. Nada. E eu sabia que você tinha uma câmera. Se era boa ou não era, não sei, mas eu sei que você tinha e fui lá para comprar aquela câmera. Eu lembro, pô, aquela câmera, ela teve fim. Sabe quem fez aquela câmera, velho? Um trabalho que a gente foi fazer no colégio Costa Rigo. O Arley, que é meu grande amigo Arley, vou mandar um abraço pra ele. O Arley. Nosso O Arley compadre, nosso pô, compadre. figuraça, o cara do guincho, dos muques aí, o cara é Dá um sensacional. grande beijo aí pra essa família. Essa família, aqui, né? O Linho, o Jal, Jal, né? o Júlio, a William, a Cal, a Thaís, a tia Dida, um cara que eu não tenho palavras para o pai dessa turma toda aí, que é o Saudoso França. O França, eu tive a oportunidade de agradecer ele, o que ele fez por mim em vida. Eu também, eu frequentei demais a casa deles, né? E o seu França era um homem sensacional, né, velho? Um cara super certo, honesto, né? E ele sempre, o que ele falava para os filhos dele, como a gente frequentava muito lá, né? Nós éramos amigos, né? De estar juntos, ele sempre falava pra gente também, né? Passava as coisas boas, né, da vida, de uma maneira mais leve, que ele era um cara super gente fina, Passava né? as coordenadas. As coordenadas dele era de um jeito muito leve. Que ele era um cara engraçado, né? Seu França era um cara engraçado, gente boa demais. E o Arley, Quer ir por aqui, vá, só conta e risco. O conselho é que você vá por ali. É desse jeito mesmo. E o Arley, velho. O Arley, Maria, meu Deus do céu. O Arley é meu irmão, velho. É meu brother. É o Arley. O Wellington, meu parceiro também, meu irmãozão, o Wellington, da WL. Móveis Planejados. Essa empresa que está crescendo demais aí no estado de Alagoas, né? Pô, Kiko. Um grande abraço a toda essa turma aí da nossa infância, né? Demais, velho. Demais. Tem muita história para contar. E assim, Diego, isso aqui é simbolizando uma passagem que você está tendo por aqui. E quem sabe retornar aí para ter mais, contar outras histórias que virão. Tem muita coisa, tem muita E a coisa. gente agradece aí, cara, por essa vida aqui.
Aqui o Gui, nosso O Guizão tá parceiro por aqui, Guilherme. ó, segurando a tá onda aí no ligado. carrão. É, meu irmão. Tá ligado com o carrão. E uma satisfação aqui, a sua esposa Camila. Camila, né? você não tinha conhecido ainda não? Não, Camila, não, né? Camila não. Então, tipo, isso caramba que a gente se vê, cara. Vamos organizar um churrasco, né, pai? Vamos Vocês marcar tiveram aquele- churrasco agora que o Maurição pô, veio, Maurição, Marcel pra cá. o pai de Maurício. Tava lá o velho, Teta, cê o Fabiano. Toda a turma, Noel, parceiro Noel. Noel é uma figuraça, velho. Grande Um Noel. abraço pra ir pra meu irmão Teta, que é o Tiago, mas todo mundo chama de Teta, o Fabiano, meu irmão. Fabiano. Maurição, alô Maurício, Tiago Amaral, toda essa Thiago, turma aí. O Tiago Amaral não passou lá também não, né? Tiago não pôde ir, né, velho? Já Foi, ele tava tá na com os correria, compromissos com o pai dele. resolvendo umas coisas. Bom, rapaziada, olha só. Diego Duarte, um grande artista aqui da nossa cidade de Arapiraca, um músico exemplar. Toma aí, pai. É isso aí, pai. Desse jeito. Eu tenho como, desde criança a gente se conhece, como eu já falei aqui, né? Um grande amigo da gente, me acompanhou, nos acompanhou, eu e a Cristina, desde quando a gente nos casamos. Ele conhece uma boa parte aí da nossa trajetória, né, É Estevam? isso aí. Pra mim é um prazer, né, meu irmão? Fazer parte desse novo projeto seu, né? E o que eu tenho a dizer é que siga em frente, continue nessa pegada top de linha, que você é um cara diferenciado, você é um vencedor, né? Um batalhador, um vencedor. E é isso, né, velho? E o resto é só vitória, né? Se é um cara que conhece o início de tudo Tá da aqui. nossa carreira, Tô aqui, viu? o nome dele é Diego Duarte. Inclusive já fui até fotógrafo algumas vezes com meu meu parceiro Ô, aqui. Zé Lito, você não vai lembrar, Zé Lito. É, Mas esse macho aqui, no seu casamento, ele tava lá também, clicou, muitas fotos, ele viu? fez fotos suas no seu casamento, viu? Meu parceiro Zé Lito, velho. Zé Lito é uma figuraça, um artista top de linha, né, velho? Um parceirão. Nós fomos Incrível. lá ontem, eu e a Cristina, Foi? no programa dele ao vivo, a gente entrou ao vivo, levou Então é uma figura. uma bandeja cheia de cuscuz com galinha pra Tem ele. que ser, porque ali ele merece, pô. É o cara que merece. Um beijo pra você, Zé Lito, pra Sandro, o Alexandre, né? A gente chama de Sandro mesmo. Grande abraço pra vocês. Gente, Diego, meu irmão, você sabe que a trajetória de cada um, um corre para um lado e corre para outro, é os afazeres do dia a dia, né? Verdade. Aí acaba nos afastando Sim, um pouco sim, verdade, os verdade. amigos, mas quando a gente se vê, é essa alegria. A resenha é grande, né, velho? Agradecendo a você que está aí em casa, no seu telefone, na sua TV, o nosso muito obrigado e aqueles que nos apoiam, tá bom? Aqui na tela, passando cada um de vocês. Muito obrigado de coração. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal se for inscrito, compartilha nos grupos do WhatsApp, vai lá no Instagram e segue Estúdio Nova Era, tá bom? E aquela frase que eu sempre digo para vocês, Estúdio Nova Era, o futuro já começou. Um grande beijo para vocês.